Devidamente liberados. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Carila Matzembacre e a gente está aqui no próximo episódio do Samba Pod com um convidado muito especial, campeãozíssimo, fresquinho de campeonato, João Vitor Araújo. João, samba pode? Samba pode tudo. Pode sempre, né? Pode sempre. Delícia, Marquinhos. Voltamos, né? Estamos aqui de novo, quarta temporada aí já voando. Agradecer a vocês sempre pela audiência, pelos feedbacks. É muito bom ter vocês com a gente. E, Cleitinho, como é que tá? E aí, meus queridos do Samba Pod? Pois é, mais um episódio aí vencedor, né? Estamos aqui, vamos bater um papo que a gente tá curioso para saber como é que foi Dois campeões, né? Pois Porque eu também aqui tô de garantido. Tá de garantido aí, mano? Irmão, cada um que abraça no seu. Não à toa, eu tô de vermelho aqui também, tá? É só... Aliás, também tá com um boné bonito, fala aí, Marquinhos. Cara, vocês conhecem a Orbit, né, do Thiagão lá, nossa parceiraça aqui. E, cara, o Thiagão, falando em garantido, tem uma parceria lá com o Parintins, lá do Vasco, lá. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver. Bonés muito incríveis. Eu só não uso porque é do Vasco, né? Mas deu até vontade de comprar, pra dar de presente pra alguém. Mas, assim, entra lá no site, no Instagram, sigam, né? Vocês sigam a Orbit. A Orbit é uma parceira que tá aí desde muito tempo aí com a gente, ajudando muito. E já adianta pra você escolher aí um boné aí no final aí. Se falar a palavra-chave. Surpresa, é isso? Não, se ele falar a palavra-chave, ele vai ganhar um boné. Mas tem que falar a palavra-chave. Durante a entrevista. Oba. Durante a entrevista. A palavra-chave o pessoal já sabe qual é. Se você falar, você ganha. Né? Eu quero o meu. É isso aí. Por favor. Opa, passou perto agora da palavra-chave. Quase, É viu? quase que ele falou. Muito bem. João, isso, 4 temporadas que a gente tá aqui, a gente sempre começa com a mesma pergunta porque ela abre os caminhos da nossa conversa, né? Como o carnaval chegou na sua vida? Eu acho que o carnaval, ele faz parte da minha vida passada, sabe? Porque, Interessante. engraçado, no caminho vindo pra cá, pensando no que eu ia falar, eu vim refletindo sobre isso. Como é que pode, né? Assim, eu já tive momentos incríveis, momentos terríveis dentro do carnaval, mas eu não deixo de amar o carnaval, de desgostar, porque eu gosto desde criança, desde sempre. E no mundo que a gente vive, que é tudo tão difícil, como você lidar com sonhos, como você planejar, fazer planos para o futuro, sonhar em ser alguma coisa e conseguir, é muito difícil. E eu fico aqui pensando que eu fui um sortudo, sabe? Sortudo, a vida, Deus, os meus santos, a minha fé, a minha perseverança, por acreditar lá atrás, desde que eu era moleque, que eu podia trabalhar com a arte. Eu não sabia que seria a arte do carnaval. E quando eu comecei a fazer os meus primeiros traços, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Não digo exatamente carnavalesco. E as coisas foram acontecendo com muita dificuldade, muitas dificuldades, e hoje eu estou aqui. Então, assim, o carnaval, ele entra na minha vida dessa forma. Quando eu vejo o desfile na TV, não sei dizer para vocês qual era o desfile exatamente, mas eu lembro muito da imagem da Melissa Benson tomando banho na cascata da Imperatriz Leopoldinense. Eu fiz até um remake disso na Acadêmicos da Roça em 2017, tanto que isso me marcou, eu lembro muito bem disso, mas eu lembro de alguns anos antes, uns 2, 3 anos antes, eu na casa do meu avô, eu via uma escola desfilando durante o dia, era a última ou penúltima, não sei, e a bateria saindo e um componente, um ritmista tocando prato, não sei qual era a escola, mas essa foi a primeira. Essa foi a primeira imagem que eu tive do carnaval, mas a primeira imagem que eu consegui identificar foi a da Melissa tomando banho naquela cascata da Imperatriz em 91. Então, a partir daquilo ali, eu tomei uma paixão por isso, por samba enredo, pelo ritmo, pela batucada, pela beleza da pluma, pela beleza da fantasia, por aquele espetáculo que eu não sabia exatamente quando acontecia, né? Porque é uma data móvel, né? O carnaval, então eu não sabia se era no início, no meio, no final, se era em março, mas que eu ficava esperando ali ansiosamente durante o ano para ver, e comecei a dar os meus primeiros rabiscos baseado no que eu via na TV. Então eu acho que foi isso, o carnaval me escolheu. E aí, nesse viés da arte, né? E quando você chega numa escola de samba? Quando eu chego numa escola de samba, isso foi no final do ano 2000 para a temporada do Carnaval de 2001. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Sendas, né?
Acredito que muitos não lembrem, mas Na muitos... Tá supermercado? entregando Também. a idade, tá entregando a idade. Caraca, Ah, eu não sou nossa mais senhora. nenhum garoto. Vai falar, comprava na Mesbla. aí começa. Adoraria dizer aqui que eu tô com 30 anos, 35, mas... Mas Pô, parece, tá parece, bem, parece. pô, Foi a vou te partir- falar, hein? Foi a partir disso, entende? Eu lembro que naquela transição da empresa sendo vendida para outra marca e uma onda de demissões e tal. E eu estava inscrito lá da comunidade da Ilha do Governador, da União da Ilha do Governador, que é uma escola que eu amo. Para quem não sabe, é minha escola de coração. Eu sou legal. apaixonado pela União da Ilha, tá? Então, mesmo não trabalhando na loja, eu ia para a Ilha do Governador todas as quartas, né? E numa quarta-feira eu fiz amizade com um grupo de pessoas que trabalhavam no Barracão da Portela. Eu estava parado, estava de férias na escola, e a Portela estava um pouco atrasada na parte de fantasias, e ele perguntando se alguém tinha interesse de ir até o barracão para poder fazer um teste. Aí me perguntou, João, você conhece, você sabe? Eu não sei tudo. Mentira, eu não sabia absolutamente nada. Maravilhoso. A gente já ouviu muitas Muitas assim. Eu não coisas. sabia das nada, pessoas. sabia nada. O meu único contato com a pistola de cola quente era aquela pistola pequenininha, eu não sabia que existia a grandona. A mãe, Uhum. entendeu? Eu achava que a filha já era o máximo. Já era. E quando eu cheguei dentro do Barracão da Portela, o carnavalesco era Alexandre Lousada, no barracão antigo, era aquela pistola enorme e ela não tinha gatilho ainda. Você tinha que empurrar a cola com o dedo, né? Olha isso, meu Deus do céu, entregando a Entregando idade muito, novamente. cara. Tá entregando A muito. pistola não tinha gatilho, você tinha que cortar ela no meio empurrando com o dedo pra poder colar. E foi assim Bom, que eu se cheguei. faz muito quando compra pistola vagabunda hoje em dia, né? Que ela Dentro quebra e a pessoa... de um barracão de escola de samba e me apaixonei completamente. Eu lembro que a Portela prometia uma águia muito diferente aquele ano. E tinha uma contagem regressiva na porta do barracão. Faltam tantos dias para você conhecer a águia do século. Eita. Tinha, né? Era ali na Binário, então Aham. tinha... Na Rua Equador, né? Ali na Rua Equador, e tinha um virado para Rodrigues Alves, uma faixa com essa contagem regressiva. E o carnaval, na ocasião, era querer poder. Eu lembro que eu fiquei um ano tentando, assim, admirando o barracão para depois começar a trabalhar sério. Trabalhar sério dentro daquele espaço. Aí ficava olhando pra cara do Alexandre Lousada assim, ó. Passava por ele. Assim, caraca... Caramba, é o Alexandre, que loucura, né? É. Não, e ele sempre abriu, né? Sempre. Ele é uma das pessoas que mais formam, acho, carnavalescos, Sim. assim. Dá oportunidade, Sempre. né? É. Vários que Sempre. já sentaram na mesa. É. Já falaram, Sempre. que E ele tiveram não com ele. ele não tem medo de ensinar. Ele ensina tudo. Que legal. Sabe? Não tem a vaidade de Não esconder. tem essa vaidade, de não tem trancar, essa né, o preocupação conhecimento. de tipo, eu vou esconder, não vou falar tudo. Ele sempre entregando pra gente o conhecimento dele. Porque quando você troca, você também aprende, né? Exato. Quanto mais você segura uma informação, mais fechada e menos ela cresce. Quanto mais você compartilha, só que é difícil, né? As Exato. pessoas são inseguras, no fim, né? Exato. Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que um parente meu disse assim, que eu já escutava samba enredo e tal, desenhando, falou assim, ih, ferrou. Ficou. Quando eu cheguei, Foi picado, foi picado. ferrou aí nessa brincadeira aí pós-Portela, foram 5 anos de Estação Primeira de Mangueira, trabalhando, né, porque eu acho que isso foi importante para minha carreira, importante demais, porque eu comecei de baixo, né, porque eu peguei essa escada do crescimento dentro do barracão de escola de samba. Isso é fundamental. Isso é fundamental, Fundamental. entendeu? Eu comecei na chapelaria, na Portela. Nem existe mais esse setor chapelaria, né? Eu acho que só a Imperatriz Leopoldinense, se não me falha a memória, ainda possui esse setor que era muito comum antigamente nas escolas de samba. Faziam as cabeças. Costura, adereço e chapéu. Tinha um setor só pra para isso. cabeça. Aham. E eu comecei na chapelaria da Portela, que ficava no segundo andar do barracão. E dali eu passei para a Estação de Primeira de Mangueira, né? Max Lopes era o carnavalesco. E ali eu fui passando por várias etapas, na parte de fantasias, de adereços, de alegorias, de modelagens, de costura. Eu fui aprendendo de tudo um pouco. Com a mão na entende? massa. Com a mão na massa. Você chegou a sentar na E máquina, eu costurar. sempre cheguei no barracão no final do ano porque eu estudava. Eu nunca deixei de estudar por conta do carnaval. Isso é importante o Né? pessoal ouvir. Então, assim, na verdade, foi um grande incentivo para que eu estudasse mais, para não precisar ficar em prova final de recuperação. Entendeu? Então eu tinha muito mais tempo para poder Se dedicar ao que você me dedicar ao que você estava amando ao carnaval. fazer, né? Então, cada ano que passava, eu chegava mais cedo no barracão, porque eu completava as minhas tarefas da escola de forma brilhante, sabe? Para estar ali no final do ano, Que para legal. começar mais cedo.
Então eu fui passando por todas as etapas dentro de um barracão de escola de samba. Aí a primeira escola de samba que eu desenhei na vida, acho que ela não existe mais, foi Acadêmicos da Barra da Tijuca. Acho que o Marquinhos vai lembrar dessa, que era a famosa escola da Vera Loyola. Na época, a Escola dos Emergentes, foi do 2003. Kaká? Foi antes desse. Foi antes do Kaká. Eu desfilei na Acadêmicos da Barra. E parecia que ia chegar chegando, né? Eu lembro disso. Nossa, Acadêmicos da Barra foi do uma Tijuca. escola que ganhou, né, no grupo de avaliação e foi ganhando todos os Não, anos, foi- até chegar na Sapucaí. Foi uma... Foi, o pessoal achou que, nossa, vai Chegou no vir. grupo B, né? Escola da Chegou no Barra. grupo B. Chegou no grupo B. Chegou no grupo B, eu desenhei no grupo Acadêmicos B. da Barra. Ela desfilava na terça-feira. de Mestre carnaval. Alain. Nessa época a falecido Rocinha Mestre Alain. também tava na... Não, a Rocinha, nessa época, a Rocinha já era na série A, né? A gente, era acesso A, que a gente chamou de Acesso série A. ouro, era acesso A. Isso. E a Acadêmicos da Barra chegou no grupo B. Que era Foi esse aí. terça-feira. Eu lembro que tinha Também mó- desfilava na Terça-feira. Marquês. Era, na Marquês. É, na Marquês. Era Então criança tinham sexta. 3 ligas na Marquês. Isso. E as crianças. 4. Era criança sexta, sábado a série A, que tinham 2 escolas, geralmente. Domingo e segunda especial. E Ah, era tão terça-feira, bom, era tão- 16 escolas do grupo B. Era legal pra Era caramba. isso. Era Era maneiro, muita- maneiro. Era muita escola. E Muita como escola. era? Porque sempre, o ano passado? Não, ano retrasado, né? Teve a discussão de trazer a série prata para... Não, todo ano tem. Todo ano Isso é tem. recorrente. Como era desfilar com a série prata? Nas condições que a gente conhece, né? Acesso B. Era série B, série B. Acesso B na Marquês, como Assim, carnavalesco. é que o carnaval, assim, tipo, o carnaval ele tá muito inflacionado, né? Tá tudo muito caro. Sim, Se mudou você muita pega coisa. hoje, você entra no YouTube pra pegar um desfile de terça-feira de série prata que desfilava na terça-feira, a maioria das escolas dão um banho na estética das escolas A. da série A de hoje. Uhum. Eu não tô brincando, não é Verdade, exagero meu. Verdade. Uhum. Não é exagero meu. Primeiro em quantidade de alegorias, elas desfilavam com 4 alegorias. De 3 a 4, isso aí. De 3 a 4 alegorias. A maioria delas desfilavam com 4 alegorias, porque o grupo de acesso desfilava com 5. 5, isso aí. Entende? A quantidade de alas e a quantidade de adereços que eram preparados para esse desfile. Então, assim, a escola mais pobre da série prata naquela época não desfilava com uma ala sem pluma, por exemplo. É. Entende? Então, você pegar a qualidade de uma escola da série prata de 15 anos atrás, Não dá pra comparar. não dá compara, para pô. comparar. Dá um banho na estética das escolas que desfilam na série ouro hoje. Entende? Uhum. Então, assim, como o carnaval mudou, como o carnaval inflacionou, sabe? Então, assim, é uma pena você olhar para trás e você ver que a pluma, ela sempre foi um item muito caro no carnaval, mas era acessível, É. entendeu? Até porque existiam várias qualidades de pluma. Você tinha a pluma chorona, você tinha a zezé ou espigão, como costumam chamar, e você tinha a palito. Então, ali você escolhia. Entendeu? Qual você gostaria de trabalhar, qual cabia dentro do seu orçamento. Então, a escola ali, no mínimo, desfilava com pena de pavão, que era a pena mais barata, e que hoje já não é tão barata assim. Hoje TNT, né? Tá entendendo? A pena de pato, que era uma pena mais acessível, que verdade. hoje também Acetato, praticamente Não, não você tá usam. até mais caro que TNT. Tá né? entendendo? Não tem tô. isso. É que, tipo, não tô levantando uma bandeira contra a pena artificial. Não é isso. Assim, eu tô falando dentro de uma lógica, de uma questão constatação, cara, uma de constatação, valores isso até. não, isso é, Como era acessível para todos, isso é né? verdade. E Como não era só acessível. isso, mas o Cleito em casa sempre fala do efeito, né? Que ele tem na cabeça a Sim. escola pulsando. E a pluma não tem nenhuma outra pena, É. mesmo natural. Que dá, o rabo de Aquele galo ela balanço. funciona diferente. É, A o pluma ela carnaval vai era no o conjunto, balanço. assim. Então, Aquilo, a gente tá até o falando da conjunto vai questão vibrando, né? do E pulsar. a gente não Isso, conseguiu ainda no pulsado do artificial desfile, ter né, isso. cara? E assim, e todos os componentes sabiam que o investimento em penas não era uma coisa barata, não era uma coisa muito acessível para É. todos. Então, assim, existia uma dificuldade e as escolas se esmeravam para que Uhum. esse objeto de desejo fosse possível. Então, assim, eu, como fui componente muitos anos de ala de comunidade, você recebia a sua fantasia, mesmo que fosse com 3 plumas, aquilo te dava Te dava. Vestiu a armadura de ouro dos Exatamente, cavaleiros, te ó. dava uma soberba. Verdade, é. Caraca, minha fantasia. Tudo bem que essa alegria acabava quando você ia passar por cair no domingo ou na segunda pra ver, e tu viu uma fantasia do Salgueiro, da Beija-Flor, isso da aí. Imperatriz, com Isso. 100 plumas daquela, É isso aí. da cabeça da sua fantasia, entendeu? Mas ainda assim você se sentia o cara. É a verdadeira prestação de contas do componente, ele olhar a fantasia e falar, caraca, olha como é que a Exatamente. gente É o que eu tá, falo, mano. que eu desfilei muito. Minha área sempre foi bateria. Eu acho que o Cleito era o homem do prato teu lá, Não, hein? não, Pelo Pô, se o tempo, cara for, 2000 se o cara e que tu pouco. viu era velhinho tocando prato, era o Cleiton. Pô, é Nessa sacanagem, época Cleiton. ainda, Pô, Marquinhos. Mas o que eu falo da pluma, assim, a lembrança que eu tenho das baterias, porque sempre as baterias também eram super bem vestidas, geralmente com pluma. volumosas, pô. É, Então não. tu vê aquela massa da bateria vindo.
e tu viu o movimento, tu sabia quem tava metendo a mão no instrumento, quem não tava, só pelo chapéu, porque aquela pluma ela vibrava diferente. De forma diferente. Né? Era uma coisa diferente, tu vê a bateria chegando assim. Hoje em dia, lógico, não sei se as baterias estão feias, não. Tem fantasias lindíssimas, mas perdeu aquele pulsar, aquele movimento da massa da bateria, né? Tinha, e assim, você entrava numa loja de material de carnaval, entrava na seção da pluma, tinha segurança e tudo, entendeu? Naquele setor. E dentro do barracão de escola de samba, não era qualquer pessoa que tinha acesso à pluma, tinha que ter um profissional X que tivesse a capacidade de trabalhar, de montar leques de pena para trabalhar. Não era qualquer um, não bastava o João, eu entrar ali, tipo, hoje você vai pra pluma. Não, imagina, entendeu? Tinha que ser uma pessoa mega ultra experiente ali para manusear aquela pena. Porque o jeito que cola, depois não dá para descolar. O problema o grande problema da pluma, que eu acredito também que tenha sido, além do alto valor, é que os artistas, as escolas, os administradores começaram a desconsiderar um pouco o uso da pluma por conta da chuva, né? Porque também é aquilo. Sim. Ônus e bônus. Choveu, acabou. Acabou. A magia, o encanto. Chorou. O encanto da pena. E assim, e sem contar que, assim, alguns anos atrás a qualidade da pena vinha caindo também, e você montava, para você montar às vezes um leque com 10, 15 plumas já ficava inviável, porque você tinha ali 1 quilo da pluma, né? Até onde eu lembro, vinham 166 penas, um amarrado daquele que formava 1 quilo. Então aí ali você já tirava 60 plumas de qualidade, o resto não tinha uma qualidade tão boa, então você já não conseguia trazer aquele padrão de suntuosidade para uma fantasia. E R$4.000 o quilo da pluma? Quanto Entendi. Hoje eu não faço a menor ideia, que tem muitos anos que eu não trabalho com pluma. Eu fui fazer uma experiência. Não faço a menor ideia. Meu sonho é criar uma pluma artificial de qualidade, né? Até minha viagem, até entrei em contato com a universidade nos Estados Unidos, que eles estão imprimindo gelo. Imagina uma impressora de pluma. Nossa. Porque agora já está imprimindo coisa flexível, né? Seria, tipo, revolucionário. A gente impressão. trabalha, até trabalhando com uma pluma artificial, que traz, assim, o bacana do artificial, aí eu levanto a bandeira pro ecologicamente correto, é a qualidade de volume que você tem na sua fantasia. Entendeu? Você consegue manter aquele padrão de volume, que eu falei de você comprar 166 plumas e apenas 60 com uma qualidade, 60, 70. Você mantém um padrão e você não corre o risco de perder o seu volume, a sua qualidade visual por conta da chuva. Mas ela ainda não tem né? O pelinho pequenininho da haste que vai na lateral. Então, aí eu fui falar, porque eu fui comprar uma pluma no mercado, uma só, paguei R$45 em uma. Eu não fazia ideia. É muito caro. É inviável. Hoje em dia, para você fazer um carnaval... Aí, presidente. O tamanho do carnaval hoje é quase que inviável você fazer um carnaval todo em pluma. Bom, você falou que estava na mangueira, eu vou antecipar aqui. Antecipe. Talvez não seja seu, talvez eu esteja cometendo um grande equívoco. Peraí. É seu? Meu Deus! Gente, viu? Falei que era. Estou devolvendo. A gente criou um novo setor aqui de achados e perdidos. De buscas e pesquisas. Jesus. Só Carila mesmo. Jesus. De onde foi isso, gente? Então, quando eu vim pro Rio pra adentrar a vida de carnavalesca, eu tinha o contato do Valmir, do Grande da Mangueira. Nossa, uma pessoa incrível, maravilhosa, generosa, e que me deu seus desenhos. Olha, isso é desenho de carnaval. Ele mostra ali, mostra aquela câmera ali. Caraca, isso aqui deve ter uns 20 anos, pelo menos. Mais velho que eu. Deve ter uns 20 anos, pelo menos. Mais velho que eu. Tem muito tempo, mais de 20 anos. Jesus. Deixa eu puxar a sardinha pra minha idade. Caraca. Isso era na Mangueira, né? Nessa época da Mangueira. Isso só que não era pra Mangueira, que a Mangueira era uma escola muito rica, era o Max, tinha o Fábio Ricardo, que era o braço direito figurinista do Max. Eu lembro que eu conheci o Valmir mesmo, ele era amigo do Paulo Ramos, da ala Moana, da Mangueira, e me chamou pra desenhar pra uma escola. Ele era carnavalesco de uma escola que desfilava na Intendente Magalhães. Santa Marta? Não era pro Santa Marta isso aí, não? Nossa, será que era pro Santa Marta? Tá azul e branco? Olha! Mas... Porque o Valmir foi carnavalesco do Santa Marta. Da Intendente. É isso aí.
Foi isso mesmo. Pode Que ser. legal aí, ó, viu? É muito legal como as coisas Setores de transitam, né? achados e perdidos aqui. Bom, estou devolvendo. Obrigado. Pra você guardar pro seu acervo. É, pô. É legal isso, Muito né? obrigado, É muito muito obrigado. Isso é legal. muito importante, assim, porque é, o trabalho de figurino, ele vai evoluindo no decorrer dos anos. Você vai aprendendo, você vai estudando técnicas de ergonomia, né? E eu fui atrás desse conhecimento para poder me aperfeiçoar, né? E principalmente tirar do papel aquilo que eu pensava, não bastava só colocar no papel. Fui comprando livros que me trouxessem referências para poder fazer um figurino melhor, para fazer um figurino mais adequado. Meu figurino Mas aí você foi buscar ele era livros muito- de moda, ele por era exemplo? muito quadrado, exatamente. O C-Ticket foi um grande aliado, entendeu? O C-Ticket, a Rosa chegou a dar aula no C-Ticket, a Maria Augusta também, foi um grande aliado para isso. Eu não sei o que é o C-Ticket. É o Senac. Ah, o Senai. Senai, perdão, Senai C-Ticket. Hum. Entende? Que Uhum. dá esse curso de moda, Legal. entende? Que ajuda você a aperfeiçoar o seu talento, o seu desejo, a sua vocação. E aproveitando aqui, gente, ó, não tem nada de IA, nada de inteligência artificial. Isso aqui, ó, mãozona, tá? E é muito interessante porque, assim, eu só fui estudar o figurino depois que eu comecei a trabalhar. Eu fiz o caminho contrário. Os Uhum. detalhes. Entendeu? Eu comecei a trabalhar primeiro para depois estudar a técnica de essa desenho. técnica do desenho, a técnica Cara, do mas figurino. surreal. Porque não era assim, entendeu? Então, depois disso aqui, depois desse, de outros, aí você começa a notar uma mudança. Por quê? Eu estava dentro do universo do carnaval, vivendo aquilo na prática, não só no papel, Uhum. e comecei a ter a oportunidade de colocar também as minhas ideias no papel. Então, isso tudo foi casando. Então, esse artista, ele começou a ser construído dentro do barracão Moldado lá da dentro. escola né? de samba, entendeu? Pouco a pouco, passo a passo. E tem uma pessoa que eu digo que ele foi um dos grandes responsáveis por isso, que se chama Edson Pereira, que é o carnavalesco da Unidos da Tijuca. Quando eu fui assistente e desenhista do Edson na Renascer de Jacarepaguá, eu já tinha feito várias escolas, desenhado para vários artistas, mas quem me dá aquele tchan, traz aquele tempero para o meu trabalho, foi o Edson, que chegou e falou para mim assim, seu desenho é muito bom, e o Edson desenha muito, 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 muito. Ele olhou para mim e falou assim, seu desenho é bom, me permite, aí pegou a lapiseira, faz isso assim, 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 aumenta aqui, diminui aqui, e tu vai ver a diferença. E foi ali que eu tive uma outra visão, adquiri uma nova técnica Uhum. para o figurino. E a partir dali eu comecei a ganhar essa notoriedade em relação ao figurino, tanto que hoje eu tenho muitos, muitos, muitos prêmios de melhor figurinista, de melhor desenhista, entendeu? No Carnaval Carioca, por conta, acho que desse investimento e dessa vontade de querer Dedicação, aprender, né? essa dedicação. E de ser, eu acho que é sabe? justamente esse contrário, né? Porque não fica um desenho abstrato que não é execuível. Você já desenha pensando como que você vai Exato. solucionar a confecção daquilo, Exato. né? E trazer uma identidade para o trabalho, que é muito importante. E pro seu desenho. Seu desenho Sabe? tem uma identidade muito forte, Muito. assim. Se a gente olha os desenhos do João, são os desenhos minuciosos, com todos os detalhezinhos, você vê tudo lá. Quase a linha que vai alinhavar a costura. Exatamente. Até mostro depois pra vocês aqui pelo celular. E assim, até é muito interessante que assim, o Leandro, que é um amigo, o carnavalesco Leandro Vieira, que é meu amigo, e ele chega em determinados lugares, né, que fornecem material ou que produzem algum tipo de material pra gente, e às vezes tem um figureiro, ele já sabe, ele fala, isso aí é do João. Entende? Então é muito bom Os quando traços você ganha são a sua característica, identidade, você tem identidade. uma personalidade artística. Isso é muito importante para um artista. Aí você lá assistindo os desfiles e tal. Aí quando é que você virou carnavalesco? Assim, primeira escola que tu pegou e pum. fez? Então, como é que foi isso? Eu tive passagem depois da Estação Primeira de Mangueira na Acadêmicos da Rocinha, né, na época da gestão do querido amigo, incentivador Maurício Matos. O Fábio Ricardo era o carnavalesco na época. E o vice-presidente Del Pessoa,
que é meu amigo também. Então foram 2 pessoas ali que começaram a enxergar um potencial em mim, algo a mais, não só o João, que era assistente de carnavalesco, que desenhava para outras escolas, que pintava figurino para o carnavalesco e que fazia, porque eu tinha um ateliê. Eu fazia fantasias especiais, fantasias de destaques, de semidestaques, composições, eu sempre fazia esse tipo de fantasias. Então, eu sempre gostei mesmo, eu sempre tive muita paciência pro bordado, pro desenho ali para modelar, para fazer Detalhe tudo aqui, direitinho, detalhezinho, detalhezinho. ficar fazendo Uhum. pedrinha. Eu sempre tive paciência para isso. Mas depois dessa passagem na Rocinha, com esse olhar do Maurício, esse olhar do Del, o Maurício sai da escola, o Del assume e entrou o Luiz Carlos Bruno como carnavalesco da escola. E eu fiquei mais 3 anos ali desenhando para o Luiz Carlos Bruno. Foi a partir dali que eu comecei a ter mais responsabilidades dentro do barracão, não apenas aquele de fazer fantasia, mas de monitorar, de ver a coisa acontecer, de discutir ideias, de discutir planejamento. Isso o Bruno ele sentava muito comigo para olhar a setorização com ele, tá entendendo? E acompanhar essa parte intelectual de perto, que era a construção do enredo, a pesquisa mais a fundo, e a parte técnica, que era o barracão como um todo. Então ali eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento geral, não só da parte do corta, cola e borda, Uhum. entendeu? Então ali eu fui, aí a coisa foi mudando de figura, eu já comecei a ser visto não só mais como o João do segundo andar, que desenhava, o João da pintura, do desenho, não, o João Vitor, chama o João, entendeu? Comecei a ser convidado para participar de reuniões importantes dentro da escola, que decidissem os rumos para o carnaval, planejamentos, etc, etc. Mas ainda assim, o meu interesse, gente, não era assinar carnaval. Meu interesse era ganhar dinheiro fazendo fantasias. Uhum. Fazendo fantasias, porque naquela época dava para tirar um dinheiro bacana, né? Era um pouco mais razoável. Então, foi a partir de um momento em que eu peguei uma escola de samba para assinar lá no Espírito Santo, eu não fiquei até o final. E essa escola de samba do grupo especial de lá, o único pedido que eu fiz é que eu pudesse fazer o protótipo aqui no Rio, porque eu não teria condições de ficar indo para o Espírito Santo e voltando, até porque eu tinha uma equipe e eu queria aproveitar aquela equipe para fazer esse protótipo. Então eu era o carnavalesco responsável pelo enredo, pelos figurinos e pela confecção das peças piloto da escola. E aluguei um espaço ali no Santo Cristo, ali perto do antigo Jornal do Comércio. Eu só tô falando de coisa antiga, né? Eu não sei nem onde fica o Jornal do Não Comércio. sabe não, Marquinhos? Tem certeza? Então, e foi ali que eu montei esse ateliê por um tempo para poder fazer esse protótipo. E eu comecei a convidar alguns colegas mesmo, carnavalescos, pessoas, direção de carnaval, para ver o meu trabalho. Não era para ver o trabalho do carnavalesco João Vitor, era para ver o meu trabalho para que eles trouxessem trabalhos para mim. De execução das fantasias, Tá entendendo? né? Para que pudessem trazer trabalhos para mim. Você estava mostrando o serviço trabalho, pronto não era. para poder Portfólio, receber né? mais. O portfólio. tava mostrando o Exatamente, portfólio. era Legal, isso. Eu legal. queria sair de dentro do barracão e ter um espaço, entendeu? Um Não era espaço no para mim. livramento, ali no livramento? Ali né? no Livramento. Aí foi aí que eu conheci. Na verdade, eu já tinha conhecido ele antes. Foi aí que o Mauro Quintais esteve lá para ver. Ele era carnavalesco do Império Serrano na ocasião. Aí trocamos contatos e tal. Tive algumas reuniões no Império Serrano, mas a coisa não avançou. Mas para mim aquilo já tinha sido um belo de um começo. Poxa. Uhum. Né, que o Império Serrano fortíssima na Série A naquela época. Ela era super candidata ao campeonato. Foi Caxambu ou Dona Ivone, eu não lembro. Um desses 2 carnavais fortes que o Império Serrano apresentou no grupo de acesso naquela época. E o Clarão, presidente da Viradouro, teve lá uma vez também para dar uma olhada no trabalho. E eu queria mesmo, eu falei, eu preciso pegar uma escola para movimentar esse espaço aqui. E foi a partir daí, eu já tinha tido um contato anterior com o Clarão. Mas foi a partir desse contato lá no ateliê que ele vai, que eu não lembro exatamente com quem, que ele vê e diz assim, eu preciso de você dentro do barracão da Viradouro.
fazendo isso aqui para mim e tomando conta do barracão, do espaço e tal. O carnavalesco na ocasião já era o Max, mas ele precisava que eu fosse com aquela equipe porque a escola estava sem dinheiro. Era um enredo grande, falava dos 60 anos do Salgueiro, e aquele trabalho que eu estava fazendo era um trabalho de um visual muito rico, muito bonito, muito Qual era o enredo? exuberante, que eu fazia lá No Espírito Santo. Ouro, falava do Ouro. E muito barato. Então ele queria essa Essas técnica soluções. de recursos, de fazer um bom trabalho com poucos recursos, com materiais alternativos. Porque foi assim que eu fiz a Escola do Espírito Santo. Ele falou, não tem dinheiro, então eu queria esse visual na minha escola e com materiais mais simples. E foi nessa que eu fui para Viradouro como diretor artístico. Só que quando eu cheguei lá, eu peguei a banana, ela era muito maior do que parecia. Entendeu? A banana era muito maior do que parecia. Por que eu falo que foi o segundo contato que eu tive com o Clarão? Porque o primeiro que eu tive com ele foi nesse mesmo ano, antes dele querendo montar uma dupla de carnavalescos. Eu e um outro carnavalesco, aí por conta do outro, que não aceitou e tal, a coisa não fluiu. Fechou, Aí ele apareceu lá nesse ateliê que eu tinha montado pra me convidar, e me convidou para trabalhar na escola, e eu fui. Aí eu falei, bom, vou tomar conta dessas fantasias, vou pegar, só que eu cheguei lá, como eu falei pra vocês, a banana era maior, não era isso, tipo assim, a escola precisava de tudo, entendeu? Tipo, não tinha grana pra nada, o carnaval do ano anterior tava montado a isso já era setembro, outubro, Não tinha desmontado nada não tinha ainda. desmontado, o carnaval anterior era o do Nelson Rodrigues, estava tudo montado ainda, Uau. e não havia a menor perspectiva de quando começaria o projeto para o carnaval de 2013. Caraca. Já estava rolando a eliminatória de samba enredo, já existia isso, e não tinha protótipos, não tinha... Enfim, E era acesso, né? e era acesso. E a partir daquele momento ali, aí eu já tinha trabalhado com o Max na época da Mangueira, e aí ele me levou para me apresentar formalmente o Max como essa pessoa que tocaria o barracão dali para frente, e foi aí que a coisa aconteceu. Só que assim, não tinha dinheiro para nada, assim, é muito engraçado você ver a Viradouro de hoje, ver a Viradouro daquela época, parece uma outra, é uma outra escola. É uma outra escola. Eu acho que você deve ter ido lá nessa época, não sei se você acompanhou essa fase da escola, o barracão era ali na rodoviária Novo Rio, né? Ele não existe mais, em frente ao antigo terminal. E assim, o antigo barracão do Porto da Pedra. Ele tem lá, mas agora vai subir uns prédios de estúdio. Famoso kitnet. Vai subir lá. Entendi. Quando eu cheguei na Viradouro, em 2017, eu acho que ainda era ali. Então, assim, e era uma coisa de louco, assim, do que a gente não sabia como começava e principalmente como terminava aquilo. Entende? Então, assim, deu um nó na minha cabeça fazer aquele trabalho. Eu tinha uma equipe muito boa na época, pessoas com boa vontade. A escola também, que tem uma comunidade, né, de pessoas apaixonadas, e algumas dessas pessoas que faziam parte da comunidade, da direção da escola, departamentos e tal, eram pessoas muito empenhadas e que começaram a colaborar comigo ali dentro para que aquilo se materializasse. Acontecesse, então, né? eu lembro que o Gustavo pegou zebra lá na vila, foi na Imperatriz Leopoldinense, pegou Arlequim, pegou Colombina, foi pegando um monte de coisa em tudo quanto era lugar. E as coisas foram acontecendo, e cada dia era um pepino, cada dia era uma dinamite na minha mão para estourar. E eu lembro que um dia, 2 e pouco, ia dar 3 horas da manhã, eu sentado em cima de uma estrutura de ferro dentro daquele barracão. Eu não disse que eu seria carnavalesco, mas eu disse, tinha um amigo perto de mim, eu falei assim, se eu conseguir botar esse carnaval na rua, eu faço qualquer coisa na minha vida. E foi isso, entende? E foi isso que aconteceu, nós conseguimos erguer aquele carnaval. Foi o primeiro ano da junção, Série A com Série B. Sim, sim. 19 escolas, Primeiro ano 2 da Lierge. noites, primeiro ano da Lierge, a TV Globo transmitindo. Primeiro ano, 2013, isso aí. Então, 10 escolas na sexta e 9 escolas no sábado. A Viradouro foi a 10ª de sexta. Foi a última escola a desfilar. Eram 19 escolas, e a impressão que a gente tinha que todas as escolas tinham condições financeiras melhor do que a da Viradouro. Porque todo mundo, o carnaval pronto, todo mundo fazendo, e a gente ali na lanterna.
até que a gente conseguiu dar uma arrancada muito grande, mas grande, 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 e a notícia se espalhou que o barracão estava ficando muito bem, porque lá dentro do barracão, o Vitor do Vime, todo mundo conhece, o Vitor tinha ali o QG dele, que produzia Vime para todas as outras escolas. Hoje o QG dele é lá no ateliê da vizinha. Isso mesmo, e todo mundo entrava lá para poder pegar Vime, para resolver coisas com o Vitor, então as pessoas viam a Viradouro se esforçando para botar o carnaval na rua, só que era um esforço que tava valendo a pena, tava compensando. E a escola estava ficando muito bem, então a notícia se espalhou de que a Viradouro viria muito bem, entende, e tal, porque diziam que a escola não teria mais condições de desfilar e tal, e aconteceu, e a escola foi vice-campeã. Caraca. Vice-campeã. É E eu impressionante, mesmo... Não, é surreal, cara. Eu mesmo dentro do barracão dizia que a escola, assim, eu falei, um 5º lugar já vai me deixar Pô, feliz. satisfeito, porque da forma... A gente, pô... Foi o ano que começaram a remover as escolas. Sim, pô. Dali daquele pedaço da rodoviária Carandiru, Isso, ali Carandiru onde a Viradouro acabou. ficava. Rabinário. Na começou a ser quinta-feira, a feito. gente desfilou na sexta, na quinta-feira eles já estavam cimentando a saída do barracão. Cada alegoria que a gente tirava, eles iam fechando um bloco daquele com concreto para que a escola, para garantir que a escola Não não voltasse. retornasse. Tanto que a Viradouro ficou meses na rua, num terreno baldio lá na Avenida Brasil, abandonada ela, Unidos de Padre Miguel e União de Jacarepaguá ficaram sem barracão. E aposto que esses chassis ainda estão por aí circulando, Não, entrando aí, na avenida de novo aí, em outra escola. a gente até reaproveitou pro ano seguinte. Mas a escola passou um perrengue muito grande depois daquele desfile, porque a gente só consegue um barracão em outubro ou novembro do ano seguinte, daquele mesmo ano. Entende? Para fazer dizer, 2014. Carnaval logo seguinte, de pra fazer novo, 14. Para fazer 2014. Aí veio o carnaval, a escola ficou em segundo e tal, foi aquela festa, aquela comemoração. A gente conseguiu respirar um pouco mais aliviado. A campeã foi Império da Tijuca com todos os méritos, que foi um carnaval inesquecível. E para juntar forças pro carnaval de 2014. Só que para mim, o 14 seria dentro do mesmo esquema. Eu recebi convite de outras escolas para ser carnavalesco. E essa notícia chegou ao ouvido do presidente, do Clarão, de que estão atrás do João, e então vê aí o que tu quer com ele. E aí foi quando ele me faz o convite para ser o carnavalesco da escola para 2014. E foi assim. Que legal. No meio dessa loucura. História de superação. Não foi e o melhor da história é que em 14 ele sobe a escola. Não foi facinho, assim, não é uma história romântica do tipo, caramba, que desenho lindo, tá contratado, eu vou ser, não, foi assim, tipo, eu tive que provar muita coisa, entendeu? O tempo todo. Na verdade, acho que até hoje, acho que isso faz parte do nosso trabalho. Tá provando para as pessoas e tá se provando o tempo todo. Mas é mesmo, é no ferro e no fogo que a gente é. Mas naquele ano ali era uma coisa assim, eu acho que hoje eu não teria condição física, psicológica para trabalhar daquela forma que eu trabalhei. Psicológica é o melhor ainda. Eu não teria. Mas era novinho. É muita pressão, gente. Muita eu tava pressão. com muito gás naquela época, cheio de sonhos, de projetos, entendeu? Com uma vida toda pela frente. Então eu não tinha medo. Eu não tinha medo de arriscar. Acho que eu tava ainda E hoje você tem na medo de idade arriscar? de arriscar, assim. Não é medo de arriscar, assim. Hoje a gente já tem um pouco mais, hoje eu já tenho um pouco mais de cuidado, prudência, entendeu? Então assim, eu já provei um pouco de tudo, entendeu? Do doce, do amargo, do muito amargo, do muito extremamente doce. amargo. Você falou incríveis e terríveis as experiências, Né? então você já tá vacinado pelos dois lados. Tudo que eu fiz até agora, entendeu? Cada ano é um ano. Todos os trabalhos que eu fiz, eu fico me perguntando assim, não digo desse ano e do ano anterior, mas de 23 para lá, tipo, será que eu conseguiria trabalhar daquela forma? Mais uma vez, 23, 22, 21, assim, sabe? Mesmo assim, por conta a idade vai chegando, você já não tem mais aquela paciência, tá entendendo? O amor, ele permanece, tá? Ele permanece, o tesão, ele permanece. Mas aquela, tipo, era uma loucura, entendeu? Que tu sabe, assim, tipo, como é que você sobrevive
aquela Tem coisas que você não aceita toda mais. essa sobrecarga. Isso é normal, pô. A gente que é de Como você a gente que é de sobrevive? bateria, a gente faz a mesma alusão, porque a gente, há 10 anos, há 15 anos, eu desfilava em todos os ensaios, tocava em vários lugares. Hoje em dia a gente tá aí, mal vou na minha, mas o amor continua. o né? amor, A gente continua tendo o mesmo amor pelo carnaval, mas a gente, tão velho, cansado, olha pra cama, Netflix, aí um monte de coisa, né? E até que para que as pessoas entendam melhor, quando eu digo sobre isso, não é eu dou tudo de mim até hoje. Não é entendeu? Eu me de não dedico- se dedicar não é hoje. exatamente, isso. não é falta de dedicação, mas assim, hoje eu não me imagino dentro de um barracão depois de 11 horas, meia-noite. Entende? Eu tenho Gente, sono. 11 horas, meia-noite. Tá entendendo? Eu tenho sono. Eu tenho sono, entendeu? Eu preciso dormir. Mas eu isso, preciso descansar. Antes eu tinha graças a disposição Deus, para ficar. Você tem hoje um lugar que te dá isso, te Sim. consegue te dar essa condição, né, cara? A condição pro profissional. E eu acho assim, Marquinho, eu acho que assim, o problema, né, a questão não é nem não ficar assim, tipo, uma vez você fica, uma vez outra. Acontece. Mas assim, é quando é falta de planejamento. Entende? Que faz com que você fique todos os dias. Que a exceção entendeu? vira Eu já regra, fiquei né? muito, entende? Então hoje eu não sei se eu teria condição A exceção física. virando regra é errada. Condição física e mental para, entendeu? Ficar uma semana, 2, 3, 4 semanas a fio dentro de um barracão até 3 horas da manhã, até 2 horas da manhã. Entende? Eu não sei se eu teria. Entendo super. E a condição. brincadeira de não se arriscar era mais uma questão. Sabe? Porque tem um risco quando você desenha um carnaval, quando você assume um enredo, e é um risco que é motivado pela paixão, né? Sabe? E que continua. Ó, no Tuiuti eu ficava até tarde, mas assim, era muito diferente. Eu ficava até 11 horas, às vezes 11 horas da noite, mas já era com ciúme do barracão, porque assim, eu ficava tão feliz com tudo que eu via, que não me dava vontade de ir pra casa, entendeu? Eu esperava todo mundo ir embora, tipo assim, pra ficar olhando o que podia melhorar, o que podia ser feito, o que podia, sabe, assim, será que isso não pode ficar melhor? Era o meu momento com o meu trabalho. Tanto que o pessoal ficava assim, tipo, tinha gente que eu achava que o barracão tava vazio, tinha gente, quando me via, pessoal do adereço, que essa praga tá fazendo aqui ainda? Porque davam de cara comigo. Então me chamavam de praga. Que essa praga tá fazendo aqui ainda por conta disso, entendeu? Então eu acho que quando é numa condição como essa, de você admirar seu trabalho, de você estar feliz com o que você tá vendo, é diferente do que você tá ali, porque se você não trabalhar até as 3 horas da manhã, teu carnaval não ficar pronto. É, diferente. Entende? É com diferente. Certeza, com certeza. E é engraçado você falando. Eu fui anotando várias coisas aqui, né? Mas uma que eu fiquei pensando, né? Quando fala, isso é carnaval, é meio que essa mistureba de coisa, né? Tipo, juntou a zebra com o arlequim, né? Como junta uma zebra com o arlequim, e aí teve que dar conta de juntar isso. Isso é carnaval. A zebra foi pro carro do Festa para um Rei Negro. Festa para um Rei Negro, o Arlequim foi pro Eneida, Amor e Fantasia. A gente sempre dá um jeito de juntar, né? Sempre, é carnaval, né? Não, ainda mais a gente nas séries mais Porque a baixas. estampa de zebra, ela fez parte, ela permeou praticamente todas as fantasias do ano do Pega no Ganzê, Festa para um Rei Negro, do Salgueiro, então ela caiu como Era a referência da África, né? Ali naquela alegoria, e eu lembro que eu tinha desenhado uns antílopes. Os antílopes, infelizmente, nós não conseguimos, entendeu? Mas tá lá no desenho, na realização ele não existe, mas no desenho ele existia. Então foi assim, todo mundo, a Imperatriz contribuiu, Vila contribuiu, Salgueiro contribuiu para que aquele carnaval saísse com excelência. E aí também, você falou do Max, você falou do Lousada, você trabalhou com a Rosa, você tem, e aí eu acho que é não só sorte, mas tipo, os astros a favor de ter trocado com muita gente muito interessante, né? Exatamente, assim, eu sou muito grato. Foi essa reflexão que eu fiz vindo para cá, que eu falei com vocês no começo do programa, pensando em realização, entendeu? O que é você sonhar, o que é você realizar? Será que todos vão conseguir? Porque quando se fala de sonho, é sonho na carreira, é ficar rico, é comprar casa para mãe, tá entendendo? É não precisar mais trabalhar, ou se realizar dentro da sua profissão, dentro do seu negócio, né? São várias possibilidades, tá entendendo? Mas assim, eu fiquei pensando no meu sonho, no meu desejo de trabalhar com arte e viver desta arte. E hoje, vindo para cá, eu fiz essa reflexão de,
campeão com a Beija-Flor, entendeu? Estreiei campeão em 2014, tive altos e baixos na minha carreira, mas assim, tô feliz, sabe? Tô realizado, tô satisfeito, não tô rico, tô muito longe disso, tenho que trabalhar muito, 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 muito ainda. Mas sabe assim, você chegar aos 40 e com aquela sensação de que tipo, poxa, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Sabe assim, e eu fiz essa reflexão pensando em outras pessoas também. Será que todos vão conseguir? Que eu penso no coletivo, não é só em mim. Será que outros vão conseguir, entendeu? Porque muitos sonham com esse momento, que eu Sim. acho que é o auge da carreira de um carnavalesco, de um Sim. artista. É o auge, é o título. Entende? Então eu tenho colegas O título maravilhosos. no grupo especial. É, E pô. na Beija-Flor, eu Hum. tenho colegas maravilhosos, talentosíssimos, que sonham e estão ali naquela peleja da Intendente Magalhães, naquela peleja da Série Prata, sem saber quando é que vão ter a oportunidade de serem içados para o grupo especial. Sendo reparados, vistos, né? Tá entendendo? Sabe, e com respeito de artista, não só ser içado, mas ser içado como um bom artista, Isso. não só como um quebra-galho. É. Competência, Tá entendendo? Que eu já né? fui. Isso já aconteceu comigo no final das contas, quando eu cheguei a me dar conta uma vez que eu era um quebra-galho. Entende? Eu passei por essa. Essa foi a parte ruim, entendeu? De entender que eu era o quebra-galho. Mas eu falei assim: eu não sou quebra-galho de ninguém, eu vou provar, eu vou dar a volta por cima e eu vou recomeçar. Uhum. Entende? Então, será que eles vão conseguir? Então, eu penso no coletivo, entendeu? Eu falei, eu acho que até agora deu tudo certo. Entende? Então, quais serão os próximos? Entende? Então, é muito sobre isso. Então, eu usei da minha dor, né, da minha tristeza, da minha decepção em superação. Pode parecer cartilha pronta. Não é isso. Mas Não, quem me é o conhece... risco. Quem me Ainda se conhece manter no sabe, risco, né? entendeu? Viveu muito bem. Tanto que muita gente chorou pelo título da Beija-Flor quando a Beija-Flor foi campeã. Ah, todo mundo se Tendo o João emocionou. Vitor Araújo como artista solo dentro de uma escola que teve uma comissão por mais de 20 anos. Verdade. É. Tá entendendo? 41 anos depois do último título solo com o João, 30, quando eu nem era nascido, em 83. Que doideira. Entende? Então, assim, muitos, entendeu? Pessoas, colegas de outras escolas mesmo, assim, chorando por conta da história, porque testemunharam o que eu vivi, o que eu passei Viveram nesses juntos. 25 anos de carreira. Entende? Entendeu? Então, esse título, ele vem como uma coroa, sabe? Assim, não é o dinheiro, não é a riqueza que eu não enriqueci, entendeu? Mas entender que valeu a pena a carreira e o quanto isso inspira outras pessoas. Com certeza. Muito, muito, mas certeza. muito, muito, muito. E a Rosa, ela E abre foi... caminhos, né? Aquilo que a gente falou também. O meu último presente foi o título, mas o presente que eu vou levar pro resto da minha vida, porque o título ele muda, tipo, hoje eu ganho, ano que vem é outro, e assim vai. E é carnaval, é normal. E a Rosa, ela foi a artista que o carnaval, eu sou muito grato aos deuses do carnaval e ao Paraíso do Tuiuti, ao Thor, que foi o responsável por promover esse encontro inusitado de uma artista que não precisava provar nada pra ninguém, tá entendendo? No auge da carreira dela, e tendo que dividir o carnaval com um Joãozinho lá, não sei das contas. Entende? E nos tornamos grandes amigos e fizemos um trabalho incrível dentro da escola. Um trabalho incrível que eu conversei com vocês, né, antes de começar. Foi um trabalho que acho que mudou a minha vida. Eu tive 2 momentos grandes na minha carreira. Quando eu fui assistente do Paulo Barros, na Portela. Foi um hiato ali na minha carreira que eu fui... Essa coisa do tipo de altos e baixos, que eu fui extremamente prejudicado por uma pessoa muito ruim que passou pelo meu caminho e eu não fiz carnaval em 2016. Só que nessa tentativa de me prejudicar, ele só me ajudou. Porque ele te aproximou do eu Paulo. baixei a minha cabeça, calcei a sandália da humildade e fui trabalhar de assistente. Tinha acabado de assinar carnaval nos 2 anos anteriores. E fui embora. Se tiver que aprender, a vida é um aprendizado, vou aprender, vou ver o que acontece. E o Paulo, ele foi um divisor de águas na minha carreira ali na Portela.
naquele ano. Eu aprendi muito mais do que eu achava que eu sabia dentro do carnaval, e depois disso eu nunca mais fui o mesmo João Vitor Araújo. Entende? Então eu virei o JV DP, depois do Paulo, sabe? Porque eu comecei a ver o carnaval a partir de uma outra ótica, entendeu? Muito mais técnica, muito mais racional do que emocional. Porque cada carnavalesco gere o seu carnaval diferente, Não, né? porque eu presto atenção em tudo. Então, assim, o Paulo, carnavalesco campeão, multicampeão, o cara que revolucionou a estética depois de Joãozinho 30, do carnaval, dentro de uma portela fortíssima naquela época, na gestão do Falcon, passando por dificuldades, que foi um ano que a escola não estava com aquela grana toda. E as decisões que ele tomava dentro do barracão eu não imaginava nunca, porque eu tinha trabalhado com o Paulo num carnaval, na Viradouro, Viradouro bilionária, com muito dinheiro, e ali ele tomando decisões rápidas para que o carnaval acontecesse. E assim, não era que. A princípio eu falei assim, gente, ele não tem medo que isso dê errado, eu cá comigo. Aí depois eu entendi que não era medo de dar errado, era certeza de que aquilo ia dar certo. É diferente. Então isso fez muita diferença para mim para os anos seguintes na minha carreira. Aí eu retomo a carreira como carnavalesco em 2017 na Acadêmicos da Rocinha, que eu considero e é considerado pelo público como um dos melhores trabalhos que eu fiz, mesmo isso incluindo o grupo especial. Foi uma audácia muito grande abrir o carnaval falando de Viriato, que era uma responsabilidade muito grande. E sabe por que eu falei do Viriato? Eu digo aqui para vocês, muita gente não sabe. Eu fiz o Viriato porque por duas razões. Eu sempre tive um sonho de fazer o enredo sobre o Joãozinho 30 e não consegui fazer na Viradouro para 2015. Acabou sendo a junção do samba lá. Né? As Veias do Brasil, né? As Veias do Brasil. O enredo que eu ofereci, que eu queria fazer, era aquele, né? Então, eu não consegui. E o João, não existia João sem Viriato e Viriato sem João, né? Era a dupla dinâmica ali, né? Então, foi por conta disso. Falei, eu não consigo o João. Não que o Viriato fosse menos, não era isso. E por conta dos meus figurinos na Portela, que o Paulo falava que parecia muito figurino do Viriato. E eu nunca tinha visto um figurino do Viriato. Aí, quando eu fui para Acadêmicos da Rocinha, eu falei, que enredo eu lanço na escola? Aí comecei a pensar. Aí eu fui lá no Viriato, eu lembrei do livro da Rosa, O Inverso das Origens, que ela faz um capítulo dedicado ao Viriato, que era o Carnaval de 93, que seria assinado com ele. Só que ele morre antes. E aí eu comecei a Rocinha, aí eu lembro que eu só fui nas cores. Azul, verde e branco. Eu falei, pô, azul da Portela e da Beija-Flor e o verde e branco da Imperatriz. As 3 principais escolas que o Viriato fez. Falei, acho que é isso, é um bom começo. As coisas começando e as coisas conectar. Foi assim. Aí até na época da pesquisa que a gente descobre que o Viriato foi o responsável pela bandeira, quem desenhou a bandeira da Acadêmicos da Rocinha. Caraca. Porque quando a Rocinha foi fundada, tinha o apoio da Beija-Flor. Isso. E o Joãozinho 30 foi o primeiro carnavalesco. A Rocinha ganhou no grupo D, C e B. Isso. Ela tem uma Com a ascensão meteórica. A junção dos blocos da região de São Conrado. Entendeu? E o Viriato, braço direito do João, foi o responsável pelo desenho, aquela borboleta. Caraca. Foi o ano da cascata, né? Que tu falou, né? Exatamente. A Tuane, que foi a Tuane. saudosa Nossa, Tuane, saudosa né? Tuane. Querida amiga passista aí que já Nossa, se foi. E aquilo foi uma briga. Foi uma loucura. Ela veio sem roupa, se banhando. Olha, foi uma briga para ter a Melissa ali, porque eu lembro que eu pedi o Júnior Pernambucano, meu amigo carnavalesco, que eu fiquei de olho na mulher que vinha com o corpo pintado no carnaval dele do ano anterior, que era que ele tinha feito o Bye Bye Brasil, falando do José Wilker. E eu falei, gente, mas que menina linda. E eu conhecia a Tuane, mas eu não sabia que era a Tuane ali de corpo pintado. Aí ele falou, João, é a Tuane. Eu falei, é ela? Aí eu falei, poxa, eu preciso dela tomando banho. Muito show junto que a gente fez. E eu fiquei com medo dela não aceitar. Aí depois que ela aceitou, foi uma briga que tinha passistas, amigas belíssimas de outras escolas com raiva de mim. Poxa, João, se você tivesse me convidado, eu aceitava. A minha amiga Amanda Matos de Mangueira, caramba, eu ia adorar desfilar ali tomando banho. A Bárbara Sheldon ficou com raiva de mim. Acontece. Queria. Mas era só uma. Desfilar era só uma, entendeu? Então, assim,
Então foi um carnaval inesquecível, é um carnaval que eu carrego no meu coração pro resto da vida, por isso que eu tenho um carinho muito grande pela Acadêmicos da Rocinha, entendeu? Não só lá do início, na época de Del, de Maurício, mas quando eu fiz a escola em 2017, entende? Que era foi um carnaval que a escola não tinha vindo bem no ano anterior, ficou em 13º, se eu não me engano, e tinha passado pela Intendente Magalhães. Ela tinha voltado em da 2015. Intendente em 15, em 16 ela volta. E uma escola com super potencial, entende? Pois é. Então, A gente desfila muito lá, como a gente comentou lá, o nosso amigo do Batuque, o Júnior, ele é mestre lá e a gente tá sempre lá desfilando com ele. E a gente desfilou com mestre você, Júnior, gente boníssima. Uhum. Então, assim, aí eu acho que foi um carnaval que deu certo por conta do enredo, por conta da equipe, do planejamento administrativo e por conta da experiência que eu tive em 2016, sem fazer carnaval, observando o Paulo trabalhar. Uhum. Que foi, embora tivesse sido um desfile muito bonito, um desfile emotivo, ele tinha pé no chão, entendeu? Ele tinha pé no chão ali. Ele foi milimetricamente calculado. Ele não foi feito assim, joga no papel primeiro e vê o que acontece. Ele foi milimetricamente calculado. Mas você conversando, parece que todos os seus carnavais são feitos assim. Mas Eles a não partir são daquele, joga no papel e a partir vê o que daquele, acontece. porque assim, eu vinha, os primeiros, aquilo que eu te falei do tesão, da vontade, do sonho, aquilo te cega às vezes, entende? Às vezes você vê, você não enxerga os possíveis problemas, entende? Você só vê o encanto, você só vê a beleza, você só quer ver o que pode dar certo. Uhum. Só que você também compreender o que pode dar errado te previne de muita Sim. coisa. Entende? Total. E Pra acho que antecipar, né, eu um não erro. tinha isso, entendeu? Que tem aquela coisa, mas você não pode pensar negativo. Não, mas de vez em quando você parar pra pensar no que pode dar errado, te ajuda. A cautela e caldo de galinha não faz mal ninguém, não dizem isso? Exatamente, sabe? Exatamente. E a partir de 16, eu já entro com esse pensamento. Que pós-Paulo, então. Tá né? entendendo? Que é o pós-Paulo. Entendeu? Então eu já entro na avenida muito mais destemido, entendeu? E pé no chão. Legal. Aí, né, fez a Rocinha e depois ele foi pra uma potência do acesso, né, cara? Mas antes dessa potência, eu Aí. tinha sido convidado para Beija-Flor de Nilópolis, tá? Ah, Foi o não meu primeiro sabia. convite que eu recebi para Beija-Flor, depois da Rocinha, pelo meu querido mestre homenageado ancestral Luiz Fernando Ribeiro do Carmo. Famoso campeão do carnaval, gente. 9 ligações perdidas no telefone do Nossa. Laíla, enquanto eu conversava com a administração da Unidos de Padre Miguel. Caraca. E eu falei assim, gente, eu pedi licença na mesa, eu falei, eu tô com 9 ligações perdidas do mesmo número, alguma coisa aconteceu, alguém tá tentando me comunicar alguma coisa, eu preciso retornar. Aí A gente já acha que é coisa ruim, fui né? para um canto, lá na Ligações quadra, perdidas. lá na Mesquita, na rua Mesquita. Liguei, oi, tudo bem? Aí, alô, oi, quem tá falando? Eu falei, João Vitor, que ele sabe quem está falando? Eu, não, aqui quem tá falando é o Laíla. João Vitor, eu queria saber se você é tudo isso que tá todo mundo dizendo por aí. Reunião aqui amanhã no Barracão da Beija-Flor às 10. Pai, desligou o telefone na minha cara. Deu nem tempo de dizer sim. Foi ou não. assim. Aí eu contei, muito sincero, muito transparente como sou. Eu cheguei na mesa da Unidos, né? E falei, olha, acabei de conversar com o Laíla da Beija-Flor, me convocando para uma reunião amanhã às 10 da manhã, e não é todo dia que um Laíla liga pra gente. Então, assim, gente, eu tô fechado com vocês, mas eu vou a essa reunião. Aí eles Nossa. concordaram, entendeu? Falei, até porque eu moro perto, até para agradecer. Falei, não é todo dia que uma Beija-Flor de Nilópolis telefona. Principalmente um Laíla. né? Principalmente o Laíla. Quando eu digo a Beija-Flor, porque acho que o Laíla, ele era a Ele Beija-Flor, era né? a personificação. Ele era a da personificação da figura bandeira Beija- da Beija-Flor. É. Então, fechei com a Unidos de Padre Miguel, fiz foto no backdrop, etc, etc. E eu fui para a reunião da Beija-Flor. Quando eu cheguei lá no barracão, parecia a sala do serviço secreto. A sala lotada. A sala de reunião lotada. Só tinha uma cadeira para mim. E eu não sou de me atrasar, eu não sei o que aconteceu que eu me atrasei. E eu entrei na sala, só faltava, realmente assim, só faltava eu entrar. Sentou então. Quando eu entrei,
É cena de filme. Quando eu isso. entrei, ele falou, você está atrasado. Aí eu já deu vontade de chorar. Esse ano... A voz fica presa aqui. Aí tu, mas é que... Tava todo mundo. Aí eu entrei... Aí eu falei, cá comigo, não é possível que essa reunião seja só pra mim. Só por mim. Eu já pensava, vamos bater. Entrei, entendeu? Sentei. Aí ele, se apresenta, rapaz. Ajeito Laíla de ser. Bom dia, meu nome é João Vitor Araújo, eu já tava com 30, tenho 31 anos, não sei o que lá. Ele, então, tô sabendo aí que você fez um carnaval lindo na semana passada, porque isso foi logo na semana seguinte do Desfile das Campeãs. Na semana passada, no grupo de acesso, deu um show, aí foi quando eu conheci o Almir. Começa logo que acaba, já começa. Foi quando eu conheci o Almir tava assim, tipo, na tua reta, entendeu? Aí eu olhando, ele falando... Ele, então, João, a reunião é para você fechar com a gente para fazer parte da comissão de carnaval pro ano que vem. Aí quando ele falou isso, quando eu falei então, foi aquela frustração. Aí eu falei, então, eu não podia deixar de vir aqui, mesmo que fosse para dizer não, para recusar o convite, porque eu acabei de fechar com a Unidos de Padre Miguel, não sei o que lá, ele deu com a mão na mesa. Pô, então não adiantou você vir aqui, era melhor não ter vindo. Aí ali que eu quase quero minha mãe. Aí a voz voltou, na verdade. Eu quero a minha mãe, aí o Almir, gente, eu ouvi falando baixinho. Pô, super velho, gente boa, assim, super. O cara saiu da casa dele pra vir falar com a gente, deixa o garoto falar. Aí foi assim, eu lembro muito disso, era o Almir, a Bianca e o Rodrigo. Foram assim, os olhares mais carinhosos assim que eu tive na mesa de reunião, né? Aí, não que os outros não fossem, não, mas assim, mas que eu parei pra prestar atenção. Aí foi a partir dali, com esse pedido do Almir, que ele me ouviu um pouco mais. Aí quis saber um pouco melhor sobre mim e pediu para mostrar desenhos e tal. Aí quando ele olhou no segundo figurino que eu mostrei pelo celular, ele falou, a reunião tá encerrada, podem sair, Almir se vira, quero ele. Ah, pai. E fechou a porta e foi embora e me deixou lá na sala. Aí foi quando eu pergunto ao Almir sobre isso. Foi quando eu comecei a chorar o nome. Eu tô no Unidos de Padre Miguel. Não, eu não posso fazer isso. Eu acabei de fechar com a escola, porque assim, era pela palavra. Não, isso entendeu? vale Eu falei, muito, eu dei minha palavra, enfim, palavra, né, que é muito importante. Muito. Então, a palavra única me salvou, me abriu portas, me salvou nesse sentido de ter aberto portas na Beija-Flor. Então, a partir desse momento, eu não fui... eles começaram a me enxergar de uma outra forma. Não mais como o Joãozinho, que arrebentou na Rocinha, o desenhista, mas um homem de palavra. Entende? Então foi a partir dali que eu conheci o Almir, fiquei amigo da Bianca, do Rodrigo, de pessoas que faziam parte da equipe de carnaval. Aí sempre tem o idiota ou outro, o João não quis aceitar porque ele não queria fazer parte da comissão de carnaval. Não tinha absolutamente nada a ver com isso. É porque eu era o carnavalesco da Unidos de Padre Miguel. Eles iam pedir exclusividade pra você, entendeu? E você não poderia sair. E foi isso que aconteceu. Aí fui pra Unidos de Padre Miguel. Caraca, história, hein? Que história linda, né? Na tapa dele, na mesa, já tinha chorado. E eu acredito que enquanto você fez esse carnaval passado, o campeão, você tava, né, com o som do tapa, com o som da voz, com a presença. Lógico, eu falo muito sobre perto isso, de você. Assim, quando ele tava falando desse, eu tava pensando nesse teu carnaval campeão agora, você contando essa história, eu tava falando, cara, como o mundo dá voltas. Sabe, exato, é muita... Parece que aquilo... Parece não, tava tudo escrito. Tudo escrito, sabe? Tudo escrito. Então, eu tinha que contar esse episódio pra vocês que algumas pessoas conhecem, mas muitas pessoas não conhecem. Uhum. Algumas pessoas chegaram até a dizer que eu tava blefando, que eu não tinha necessidade de inventar essa história desse convite do Laíla pra Beija-Flor na época. Entendeu? Achando que eu tivesse... Aí eu parei de falar sobre isso, porque achavam que eu tava inventando essa história pra me supervalorizar. Ai, gente, pra quê? Entende? Então, aí eu comecei a falar menos sobre isso. Então, hoje eu trago isso porque hoje, na Beija-Flor, eu não posso falar de Beija-Flor sem contar que você já teve a forma que eu cheguei na Beija-Flor, a forma que eu conheci o Laíla e o Almir. E sem contar também que é muito interessante sobre sonhos, sobre vida, sobre realização. A primeira vez, até então, que eu tinha pisado na quadra da Beija-Flor foi em 2003 para me inscrever para a aula de comunidade de 2004.
e eu não pude ficar porque a inscrição só começou depois de meia-noite, meu ônibus terminava meia-noite, e quando deu 10 para meia-noite eu tive que ir correndo pro ponto para ir embora e não desfilei na Beija-Flor e entrei no dia 13 de maio de 2023 para ser apresentado como carnavalesco da escola. 3 de maio. 13 de maio de 2023. Entendeu? Rapaz, aí. A gente fala que 20 anos depois. E não à toa, a gente começou 20 a anos conversa depois. falando de ancestralidade, né? É. Você falou que o carnaval E- tá na sua ancestralidade. Tá Incrível. muito. E você falou uma coisa que é muito. Que eu também prezo muito, é palavra e nome, né, gente? A única coisa que a gente carrega pro resto da nossa vida é o nosso nome, É né? isso. Então, tipo, o que fez você recusar, ao mesmo tempo, foi o que deixou as portas e as janelas abertas pra você poder voltar. Porque o homem viu como você era um cara Sim. de palavra, de confiança, que Sim. poderia, qualquer outra pessoa não, uma pessoa com a cabeça mais deslumbrada iria, não. Não. Fechava a porta da UPM, da Unispadre Miguel e iria pra Beija-Flor, porque a Beija-Flor era um cenário do grupo especial, sem Não, desmerecer. gente, pensando né? na carreira Não. de carnavalesco, né? Que quer Mas chegar no você grupo foi especial. fantástico, cara, E a fantástico. Beija-Flor foi campeã naquele ano, na ocasião. então. E vale lembrar que, tipo assim, eu realmente, assim, ele me perguntou, João, o seu problema é a Unidos Padre Miguel, não sei o que, e conversou com a direção da Unidos Padre Miguel que me liberou. Foi do Monstro, não foi, Ana? Do Monstro? Me liberou pra fazer a Beija-Flor e eu falei, não, eu quero ficar com vocês, eu dei minha palavra, eu vou ficar Pô, com ainda vocês. teve esse Foi, detalhe. teve viu? isso, entendeu? Isso E é eu bom. fiquei Caraca. com a Unidos de Padre Miguel. 2 anos na UPM. 2 anos, Né? assim, 2 anos que eu fui muito feliz. É uma escola, assim, que mora no meu coração também. Mora Vila Vintém é terra de demais. macumbeiro. Mora demais, faz parte da minha história, entendeu? Todas as vezes que eu encontro com a dona Deise, com o Cícero, com a Lara, eu sempre falo com muito carinho da Unidos Legal. de Padre Miguel na minha vida. Aí depois você teve a primeira passagem no Tuiuti, né? Paraíso do Tuiuti, exatamente, a convite do Thor, como eu falei pra você antes de começar A gente o programa. queima muito a largada, vocês sabem disso, né? Mas Falando eu cheguei, o sobre A gente tem Thiago que já botar uma tinha- câmera escondida. Eu cheguei, lá o Thiago já tinha naquela queimado salinha lá. largada pra caramba. Ainda bem que eu cheguei um pouquinho Tô falando depois. dele, né, que ele me conheceu, ele me viu na bancada de Mangueira, no Barracão Antigo, que ele tava sempre lá no barracão, ele era o mestre de bateria do Tuiuti e era do Funk em Lata lá com o Ivo, então tava sempre lá dentro do barracão e ele fala muito, ele tem muita propriedade para falar sobre essa minha trajetória, Renato Thor. entendeu? Muita propriedade que ele me viu lá no início, Viu com a mão na massa do ali, ó. Com início, o dedo tudo do queimado com a cola, né? Do início mesmo. Caraca, surreal. E depois você acaba voltando em 2023, você já falou, pra fazer com a Rosa, Com a né? Rosa Magalhães, que foi ali a vida me presenteando. Por que que eu digo a vida me presenteando com mais uma chance? Porque em 2022, que foi um carnaval que eu não quis fazer, que eu não queria fazer, e eu acabei cedendo e aconteceu, todo mundo já sabe. É. E eu falei assim, a minha carreira acabou. É porque a gente sabe que um rebaixamento Acabou. pra série prata, assim, é Acabou, muito julgado, acabou, né? entendeu? Então, assim, tipo assim, acabou. E agora, João? As pessoas só veem Vai fazer o o quê? resultado, não veem nada. O processo não é visto. Que era E querendo ou não, pesa muito. um dos, Pesa. O carnavalesco, né? um dos melhores enredos, assim, da minha carreira, que era um enredaço fala sobre o enredo Chica pras pessoas. Xavier, Chica Xavier. o Amor Preto Cura. Não, mas fala porque tem a galera que tá assistindo que, tipo, E é não- o quê? Qual desfile? Mas o Qual? problema... Cubango. Mas o problema não era o rebaixamento, o problema desde que fosse por mérito, né? A questão toda não foi essa, mas aquilo ali foi pra mim ali aquilo quase que foi um the end, sabe? Acabou, entendeu? Pra mostrar pra você que não dá mais. Entende? Eu lembro que no pré-carnaval daquele ano eu recebi convites de outras escolas, né? Que sabiam da dificuldade que eu estava tendo dentro da Cubango e eu ali animadíssimo, eu falei, não, vamos conversar, e assim, é terrível quando essas escolas retiram o convite. Quando terminou, eu lembro que no Sábado das Campeãs eu fui pra Avenida, né, e... Que é onde fecham as Aí eu situações fui, pro próximo carnaval. Aí encontrei com um dirigente de uma dessas escolas que fez o convite para uma conversa. E eu falei assim, eu não sou de fazer isso, eu nunca tinha feito isso, mas eu falei, pô, falando tudo bem, e aí, quando quiser vamos marcar. O resultado já tinha acontecido e tal.
Falou, pô, né, chato, né, desceu, né, pô, pior que te prejudica. Quando falou te prejudica, eu falei, Ih, mais uma porta que se fecha. Aí eu lembro que eu falei, já era, acabou. Acabou, entendeu? Tudo acabado, enfim. Aí eu deixei pra lá, entendeu? E assim, você não é visto da mesma forma, entendeu? Mesmo as pessoas sabendo que o buraco era muito mais embaixo, Que não entendeu? tinha a ver com Todo você. Não mundo sabendo tinha disso, relação né? absolutamente nenhuma comigo, com o meu trabalho, com o meu enredo, com alegorias, com fantasias, nada disso. Até porque foi um carnaval que me provou mais uma vez o quanto eu era capaz, porque o tempo recorde que eu tive para fazer aquelas alegorias e na qualidade que eu entreguei, muita gente via ali, tipo assim, não é o João 100%, óbvio. Eu tive 2 semanas para levantar aquelas alegorias. Tá entendendo? Mas da forma que eu entreguei, muitos não entregariam. Mas aí o resultado veio, então assim, cai sempre na conta de quem? Quem é o técnico de futebol do carnaval? Sei. Quem não joga, mas... Né? É isso. Então, e aí eu fiquei com esse mais um fardozinho para carregar e comecei a pensar no que fazer da minha vida. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Mas teve algum pensamento de parar de fazer de Não, eu carnaval? falei, não Era... era nem questão, falei, me pararam, né? Fui aposentado. Fui aposentado, né? Entendeu? Assim, gente, olha só, eu conto vitórias e conto derrotas, tá? Não tem esse problema de ficar dizendo que é tudo lindo, maravilhoso, o que é ruim eu preciso falar. Então, eu falei, já que decidiram me parar, eu vou ter que pensar em alguma coisa. Entende? Caraca, mas Então, veio o convite do Thor. é horrível você ver as portas se fechando pra você. Imagino. É Imagino. terrível, assim, e você querendo entender o porquê, parece que você tem uma doença contagiosa. Então foi aí que, um tempo depois, eu recebi a ligação do Thor me chamando para uma reunião, para uma conversa. Aí, só que com a condição de que eu teria que trabalhar com outro artista. Aí, a Rosa não era uma certeza, era uma entendi. possibilidade. Aí ele me pergunta, o que você acha da Rosa? Eu falei, porra, é a Rosa. O que você acha da Rosa? É a Tem que perguntar Rosa. pra Rosa o que ela Que ela acha acha de de mim. mim. É a Rosa. Aí eu vou chegar nisso. Aí ele falou, o que você acha? Eu tô negociando com a Rosa. Eu falei, pô, é a Rosa. Aí ele, tudo bem, e se a Rosa não aceitar? Se a Rosa não aceitar, quem você indicaria? Aí eu fiz uma indicação de um colega e a reunião com a Rosa seria no sábado seguinte. Aí eles ligaram pra Rosa e tal, aí a Rosa aceitou. Aí a Rosa pediu pra que me levassem na casa dela. Eu cheguei lá em Copacabana, aí ela que fez essa pergunta, falou assim, é muito engraçado isso. Eu falei, Rosa, que honra, obrigado por ter aceitado trabalhar comigo. Ela falou, não, mas eu gostaria de saber se você quer trabalhar comigo também, porque não é assim. Por tudo que há de mais sagrado. Tá maluco? Por tudo que há de mais sagrado. Muita sabedoria. Ah, Também. sabe? Porque precisa ter uma E afinidade foi assim que artística pra começou dividir uma criação. essa fase João Magalhães aí da minha carreira, da única artista que eu não conhecia, da única artista que eu não tinha trocado uma palavra. Eu tinha uma foto com a Rosa, né, num evento que tipo tinha 1 trilhão de pessoas querendo tirar foto com a E Rosa. você Eu era como um mais fã, você como um fã, lá no né? Carnavalha, naquela feira que sim, tinha, sim. Uhum. e eu tirei. E o primeiro contato com ela foi logo para trabalhar com ela. Não era trabalhar para ela, era trabalhar com ela. Existe essa diferença. Entende? Então foi isso. E a química rolou. Os que você pensamentos aprendeu eram com muito ela, parecidos. Como Eu você acho- falou, o Paulo me trouxe a racionalidade. O que a Rosa te trouxe? Eu acho que acho que eu posso dizer que, tipo, eu não sei te explicar. Eu só sei que eu já entro na Beija-Flor sendo mais um João, outro João. Que Que depois não de era o anos... João depois do Paulo, o João da Rosa. É porque o João que passou por muita coisa depois do Paulo. Né? O João, exatamente, Também. assim, que os problemas não acabaram, né? Eles foram minimizados, mas minimizados porque eu já tinha uma outra cabeça. Mas depois da Rosa, e é muito interessante, assim, como não sei se era uma missão dela, de vida, não sei se isso estava escrito, acredito que sim. Tipo, assim, esse menino precisa de um pouco mais de respeito, sabe? Assim, e o respeito que as pessoas começam a ter por você. Entendeu? A forma com que as pessoas começaram a me olhar depois desse carnaval do Twitch, e foi um carnaval muito bom. Quando eu entro na Beija-Flor, eu já entro com
um- uma outra postura, entendeu? Sou visto de uma outra forma, entendeu? Sempre tem um ou outro que não concorda e tal, mas para a grande maioria, tipo, não, o João é o cara que trabalhou com a Rosa em 2023, olha o currículo desse cara, trabalhou com o Paulo, trabalhou com o Edson, trabalhou com a Com o Max Rosa, Lopes, trabalhou com o com Alexandre, Lousada. tá entendendo? Então, assim, as pessoas começam a olhar com um pouco mais de atenção para você, sabe? Então, e além da amizade linda que foi construída nessa história aqui, eu digo para vocês que foi uma das maiores perdas da minha vida, entendeu? Não falar com a Rosa como a gente tinha o hábito de falar, de conversar todos os dias, de trocar meme. Você já imaginou Rosa mandando meme? Tá Não, entendendo? Eu não. tenho no meu celular. Imagino. Sabe, assim, tipo, e você chegar na UERJ para participar de um evento e a reitoria virar e falar para ela, olha, Rosa, a última visita da Rosa aqui na universidade, ela falou que você foi o último filhinho dela. Não tem como você não se emocionar. Tá entendendo? Afinal de contas, era a Rosa Magalhães. Entendeu? Então, o inimaginável aconteceu. Então, assim, olha isso. E Laíla também, né? De certa forma. Então, olha Nossa. quanta gente dentro desse currículo. Quanta gente importante. Entende? Quanta gente Verdade. importante. É, Quanta uma- gente. Então, Uma história vitoriosíssima. volta ao né, assunto cara? do sonho. Inspiradora. Volta ao É. assunto que a Dá reflexão enredo, que dá eu vinha enredo. fazendo. Poxa, dá muito, A tem reflexão que eu vinha muita fazendo cena. de Muita realizações. coisa. É Não, isso aí. a cena da mesa da Beija-Flor é uma cena de audiovisual, assim, de cinema. Então, vamos falar. A gente falou, eu sei que a tua história assim, é que ele tem cara de menino, né, É, cara? Não dá pra é garoto acreditar que ele novo. viveu isso tudo já que ele É. fala. Não só, Aí cara, ele tem uma gentileza, uma Isso, uma doçura, né, uma cara? doçura, que as pessoas E a confundem gente, isso. e assim, Ah. o carnaval, a gente falou do Tuiuti, o Tuiuti foi um carnavalzaço, eu gostei muito, eu tava lá, eu desfilei, né, eu era diretor junto com o Marcão, e cara, o Wander, uma equipe, Não, né, muito monstruosa. monstruosa, e um enredo que o pessoal, aquele famoso não espera nada, entrega tudo, sabe, que Ah. foi uma cultural muito enriquecedor. Foi não só o enredo, como o barracão, porque assim, você sabe que Lembro. tem, né, o tribunal da internet Ah, É, o Tribunal condenou da a Tuiuti Internet. ao rebaixamento. Sem, aquele todo ano. ano tem sempre os Condenou, mesmos. só que aquele ano foi de forma violenta. Por Total. quê? Como o barracão do Tuiuti fica lá no canto, você não vê muita coisa. E o nosso carnaval ele foi construído muito de forma um pouco lenta. Então você não via muita coisa. E então a comparação já era imediata. Aí, mas por conta da história da Rosa, tipo, a escola só não vai cair porque ninguém rebaixa a Rosa, É. aquela coisa. Então, a escola mesmo em si não tinha um mérito de permanência, né? Só que assim, eu gosto que seja dessa forma, quando você... Não que a escola tivesse perdido o fôlego, mas quando ela começa a reagir de forma feroz nas últimas semanas. E foi o que aconteceu, entendeu? Porque quando o barracão, de fato, tomou aquela forma gigantesca, entende? Que aí a gente abriu o portão para colocar, para fazer alguma coisa numa alegoria que, quando alguém tira foto, quando alguém olha e abençoa, querido, não tem jeito. Se alguém diz que tá feio, todo mundo vai dizer que tá feio. Se alguém disser que tá bonito, todo mundo diz que tá bonito. Acabou. Então ali foi tipo assim, olha, vejam bem a Tuiuti, acho que não é bem isso que vocês estão falando, não. verdade. Então a escola tinha um enredo. A escola tinha um samba enredo, Samba. que foi o melhor samba, ganhou o Uhum. estandarte de ouro de melhor samba. Assim como a bateria O ganhou. enredo. Bateria, gente, o mestre Marcão, com todo respeito aos mestres, mas eu amei trabalhar com o mestre Marcão, aquele cara é um monstro, É. tá entendendo? Vander Pires cantando. Rosa Não, um Magalhães. time É, não. absurdo. É, o time era bom. forte. Então, assim, Rafael Dandara. Rafael e Dandara, Lucas e Karina Isso, estreando no grupo também. especial. E ganharam um Com estandarte de ouro. entende? Então, assim, era um time muito forte. Então, a escola engoliu aquela pista. E com a missão de abrir o carnaval, na segunda noite, entende? Com Portela fazendo centenário, Pesado. Beija-Flor vindo buscando título, Vila querendo campeonato. Então, assim, só com escola. Todas as outras, assim, não que a Tuiuti não viesse, mas todas as outras vindo pra engolir o título. Viradouro com rosa ainda, Entendeu? final fechando Exato. o carnaval, se não me engano. Então assim. era um carnaval mega ultra disputado, sabe? Entendeu? Ali 10º a 10º, entendeu? E a escola deu um show na avenida. Tá assim, né? Os desfiles do Tá. grupo especial, eles estão Tá muito parelho, né? muito
Não existe disputável, mais essa, a né? mais rica, a mais pobre, Não, assim, não é. não. Não é mais E dessa querendo ou forma. não, as notícias, né? É recorrente também, não sabe? O povo falou, e aí isso contamina de algum jeito o fazer, porque contamina o barracão, contamina a quadra, né? Não, Mas não é o que se mostra na hora do jogo, se né? você tem Na hora que a bola tá lá certeza, se você tem rolando. certeza do que você está fazendo, tem Uhum. consciência do trabalho que está sendo feito dentro do barracão, a direção tem ciência do que está sendo feito dentro da quadra, porque isso vai acontecer, não adianta. As pessoas com tempo ocioso, elas imaginam coisas, elas supõem, entendeu? De repente, se eu tirar esse boné aqui e colocar um pincel do lado, vão deduzir que isso seja parte de um figurino da Beija-Flor, por exemplo. Uhum. Então as pessoas imaginam. Quando eu cheguei na Beija-Flor, eu tinha um muiraquitã, um amuleto que era um muiraquitã, que O era sapinho verde. alusivo ao enredo do búfalo que se passava no Pará. Né? Então o muiraquitã é um símbolo de lá. E deram um zoom numa foto minha, porque todas as fotos minhas já com a Beija-Flor eu tinha esse muiraquitã que quebrou. Então a escola não tinha lançado enredo, então todos deduziam que o enredo era o Muiraquitã, que eu falaria do Pará, entende? Tipo, olha, reparem bem no detalhe da mesa do Catando João. signos, né? Reparem bem, uma pasta minha com amostras de tecido do Tuiuti, né, que fazia parte do meu acervo, do meu arquivo. Eu levei para Beija-Flor junto com as minhas coisas e eu fiz uma foto que eu recebi uma mensagem desesperada de uma torcedora dizendo que aquelas cores traziam péssimas lembranças para ela. Aquela combinação, mas que combinação de cores? Quando eu fui olhar, era uma amostra de tecidos, um catálogo, Doideira. sabe? Então as pessoas supõem. Acontece a internet, né, cara? É loucura. A gente tá indo pra reta final do nosso papo, mas aí a gente tem que falar da sua chegada depois de alguns anos Isso que eu... concreta na Beija-Flor, né? Isso. Você chegou na Beija-Flor lá no dia 13 de maio de 2023. Isso, cheguei um pouquinho antes, mas a apresentação mesmo, oficial, assim, na quadra, foi naquele dia para anunciar o enredo de 24. Aí, naquele momento, aposto que escutou várias batidas de mão na mesa, veio tudo à tona. Rapaz, tudo isso. A primeira recordação que eu tive foi essa de 20 anos atrás, até então, com o horário do ônibus. Caraca. Então eu não pude me inscrever para o carnaval de 2004, na época que a escola foi bicampeã, mandou a Manaus. Aí me veio isso na cabeça e quando... Debaixo de uma chuva, não foi? Debaixo de uma chuva. E foi a primeira vez que eu tive contato com o que a gente hoje chama de baluartes da escola. Que tipo assim, caramba, estão todos aqui. Que eram Neguinho, no palco, a Piná, a Sônia Capeta, a Neide Tamborim, o Cássio, a Raíssa, o mestre Plínio, o mestre Rodney. Que são pessoas ali na Beija-Flor, não tem ninguém com... Entendeu? Tirando eu e Marino, Selminha, Claudino, não tem ninguém assim como eu e Marino. Eu tô há 3, Marino tá 2. Tá entendendo? Todo com mundo menos, tem, no mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos. No mínimo. Tá entendendo? Então, assim, você vai se recolhendo assim pro teu cantinho, tipo, e fica assim, cara, se tu não fizer o teu, tu tá fofinho. Tá entendendo? Porque todos eles aqui têm título pra caramba. Entendi. Mas assim, a gentileza deles, o carinho deles comigo. Acolhedor, foi tá acolhedor. Entendendo? Assim, esquece. Entendeu? Assim, eu olhava o seu Anísio, a dona Fabíola, o Almir ali, sabe? Tipo, a gente confia em você. Entende? Fica tranquilo, sabe? Assim, o Almir me passando essa tranquilidade o tempo todo, sabe? Então, porque você se sente intimidado mesmo pelas estrelas que estavam ali no palco e pelaquela comunidade que a quadra estava lotada. Sim, a comunidade é fortíssima. A quadra estava lotada. E outra coisa que me intimida muito, não vou dizer intimidava não, intimida ainda porque eu sigo na escola e a gente quer sempre o melhor. É eu olhar para aquele banner que tem no palco com todas as estrelas, os títulos da escola. É mais estrela do que banner. Sabe? Então, assim, eu olhando para aquilo lá, aí 2018, sendo que já tinha passado 19, 20, 22, 23, e nada de estrelinha nova ali, sabe? Então, e assim, uma escola do tamanho da Beija-Flor, ela não quer um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, não quer uma colocação dessa, um sétimo, oitavo, não quer. Só que, mas aí você você entra naquela pressão. Caraca.
Você Yeah. entra, Aí que doideira, no primeiro carnaval vem o 8º. vem o 8º lugar. Vem o Que 8º doideira. lugar que... Assim, mas sabe qual foi o interessante? Que a gente fez um carnaval... um carnaval muito grande, um carnaval muito grandioso, muito luxuoso. Eu fui abraçado pela comunidade, porque eles disseram assim, comunidade torcida, você trouxe a nossa beija-flor de volta, que aí eles olharam para Que era um pedido que o da componente escola, queria. porque eu cheguei na escola, o enredo era Maceió. E foi um enredo que, assim, hoje a gente vive a era do cancelamento, foi um enredo que foi cancelado logo de cara. Né? Foi um enredo muito. O pessoal bateu. Esse CEP aí vai vir CEP, é só pra patrocínio, é só negócio. Enfim. Mas eu falei assim, tipo, vamos fazer um grande trabalho, um grande carnaval, e eu tive recursos para isso, para fazer um trabalho, então, na parte artística, a escola, ela saiu muito bem. Entregou? Muito. Então, isso... esse foi o meu escudo, sabe? Ali, tipo, comunidade, torcida, uns reclamando, tá entendendo? Falando, carnavalesco de grupo de acesso, fora da minha escola, sempre tem, né? Hoje as pessoas, elas acham que tem o direito de tudo, né? De invadir sua página para falar. E sendo que a maioria, não, obrigado por trazer a nossa estética de volta, o orgulho do Nilopolitano e tal. E eu não, assim, eu fiquei muito frustrado com aquele 8º lugar. Fiquei mesmo de verdade, porque não esperava, entende? Não esperava. Tivemos problemas na avenida, mas não o suficiente para aquela colocação, mas aí passou. Aí quando o Almir entrega para mim Laíla como enredo, me chama para conversar, João. E aí? E se a gente fizesse Laíla? Porque é uma ideia dele. Eu, na hora, eu gelei. Eu gelei porque, assim, ele me pediu um autoral, mas não escutou o meu autoral. Já partiu pro Laíla, mudou de ideia muito rápido. E qual era a questão? A questão não era fazer o Laíla, não era isso. É que eu falei, pô, eu cheguei agora na escola, como é que eu vou falar de um cara que eu só tive 3 contatos? Um por telefone que eu nem tive a oportunidade de falar. 2 no estúdio. Você que é músico, você também. Eu tive 2 no estúdio porque eu achava que eu sabia cantar, então eu fiz parte do coro. Eita, tu foi gravar 2003. com Laíla dirigindo. 2003, o CD de 2003. Ele dirigindo. E 2020 no Twitch. Mário, do para nada. aí, Mário. Tem alguém desafinado. Olha isso, rapaz. Mas ele fazia isso, não era isso? Rapaz, no Twitch, eu lembro o Júnior Chau era o diretor de carnaval na ocasião. Gente, eu preciso de voluntários para o coro, não sei o que, da gravação do samba no dia tal. Eu falei, eu quero, mas eu falei de onde? Aí eu acabei indo. Então, nessas 2 ocasiões, estúdio, e a terceira, que foi essa pro convite para trabalhar em 2018 na escola. Então, eu falei assim, intimidade zero. Eu falei, até a tia, tem uma tia que tem uma barraca que vende doces ali entre Beija-Flor e Tijuca. Eu falei, a tia tem mais intimidade, tem mais know-how para falar do Laíla do que eu. Porque ela, pelo menos, o via entrando e saindo daqui. Tinha que ter uma barraquinha na porta de fora da festa de samba ali. Aí eu fui para casa assim, tipo, eu contive o meu desconforto, né, em relação à decisão, e fui para casa. Fiz minhas coisas, tomei um café, tomei banho, né, fui dormir. Aí foi quando eu tive o tal do sonho que eu falo sempre com ele. Que aquele sonho era ele mesmo, entendeu? Dizendo para mim, é você quem vai fazer isso aí, entendeu? Se vira. Você não aceitou meu convite. Eu quero ele. Eu quero ele. Foi ele olhando pra mim na Praça da Apoteose, abria os braços e sorria. É mesmo? Entendeu? E dava um sorriso. Entendeu? Com a camisa, e depois eu fui saber que era a camisa do campeonato de 2018, da diretoria daquele campeonato. E foi muito real. Eu não sou de ficar falando de sonhos, de ficar, tá entendendo? Não tenho essa. Então, mas aquilo foi muito forte pra mim. Então era como se fosse ele dando start, dando sinal verde pra... E assim... Abençoando. Entende? Então foi isso que aconteceu. Aí eu comecei, aí o Marino, ele fala muito bem isso. O João saiu daqui triste, sem saber o que ia fazer, porque não tinha intimidade com Laíla pra fazer, e no dia seguinte volta com toda a autorização pronta. E foi isso, não digo no dia seguinte, mas uns 2 dias depois eu voltei, porque eu comecei a pensar, o que eu, João, mesmo sem ter intimidade com Laíla, falaria do Laíla? Baseado, eu não vou fazer uma... Eu falei assim, o Almir, ele me deu toda a liberdade para isso.
Ele, tipo, eu não fiz uma biografia do Laíla, vamos falar do trabalho, vamos, entendeu? Fazer com que as pessoas reconheçam o Laíla não só como diretor, mas como artista também, Isso que ele era aí. um artista, porque as pessoas só viam o Laíla como um Completo. diretor, tá entendendo? Não, ele era um artista também. Então, aí eu fui baseado no que eu conhecia da trajetória dele na Beija-Flor, em outras escolas e vim marcando, entendeu? Então foi a partir daí que o nosso enredo começou a se desenvolver. Mas foi um enredo que não, o segredo não estava no livro, tá entendendo? Eu tive o livro Maravilhosa e Soberana do Aida, no André Mota, meu querido amigo, que me ajudou muito. Mas a oralidade ela foi fundamental para a construção daquele enredo. Então foram mais de 40 pessoas que colaboraram, mais de 40 pessoas, porque a gente parou, porque eu falei, gente, não dá mais para conversar com ninguém, porque senão a gente não acaba nunca Tem que fazer a parte 2. essa pesquisa, tá entendendo? Porque era muita gente querendo falar. Sim, imagina, do Tá Laíla, doido, esquece. Muita gente querendo falar. Eu ia para Nilópolis, aí sempre alguém me pegava pelo braço, você tem que falar com fulano de tal, que não sei o que. Aí eu falava, não, legal, vou falar, tipo assim, mas ali a gente já não estava mais dando conta de tanta informação e de falar com todo mundo. Imagino. Então a gente teve que fechar o enredo, porque era muita gente querendo falar o tempo inteiro, tá entendendo? E uma das pessoas que contribuiu, assim, de forma grandiosa para essa pesquisa foi a querida saudosa que nos deixou, Maria Augusta, contribuiu muito, foi muito importante. Milton Cunha foi muito importante. Rosa, Chope, muita gente Incrível, importante contribuiu para a elaboração desse enredo. Aí teve a Bianca com a gente na equipe, Vivian, Guilherme, então eu tive que aumentar a equipe de pesquisa, porque não seria possível eu e Bianca dar conta de todo mundo. Entendeu? Tendo que desenhar, tendo que criar, tocar barracão e conversar com as pessoas. Então a gente foi ampliando, entendeu? O Marino, ele fez parte disso também, até ele virou um pouco de pesquisador também, porque era isso, porque enquanto eu não podia, alguém tinha que estar ali, sabe? Entendeu? Não tinha como dar conta de tudo. E sabe o que é mais maneiro ainda? Aí vocês entendam como vocês quiserem, né? Mais uma vez o Laíla com o João. Sabe? Nossa. Não é? Campeão, verdade. Depois de 42 anos, como você falou. Verdade. Outro João ganhou. Verdade. Com o Laíla. Verdade, quem fez essa observação foi a Flávia Oliveira. Ela coloca isso na quarta-feira de cinzas à noite. Ela faz essa postagem falando, tipo, gente, só um adendo. 41 anos depois, 41, 30. 41. Foi 83 o último? 83. 83, a grande constelação das estrelas negras. Isso aí. Aí você ganha o título. Sim. De novo, a escola, foi emocionante, sabe? Foi. O pessoal contesta aí, era pra ser aqui. A gente sabe que carnaval ali foi pau a pau mesmo. Eu te digo, tu é um cara de muita estrela, mas também de muita coragem, porque é o que você falou, chega nessa pressão que é a Beija-Flor, tendo que fazer o enredo do Laíla, na despedida do Neguinho. Olha quanta meu coisa. Amigo. Mas sabe o que eu fiz? Posso dizer pra vocês? Senhoras, sabe o que eu faço? 3 gotinhas de Rivotril. Não, nada. Ó, deixa eu te contar. Não, ele fica falando que ele não corre risco mais. Deixa eu te contar. Terapia em dia. Fundamental. Meu amigo fala, terapia, vela acesa e quartinha. Terapia em dia, macumba em dia. Entendeu? A cerveja gelada na sexta para poder relaxar a musculatura. É isso aí, tudo certo. Não, e assim, eu fui fazendo, engraçado, foi muito engraçado, que tipo, foi um carnaval que eu me dediquei ao máximo, mas sem grandes sacrifícios, no sentido de que foi o primeiro carnaval, gente, que eu não parei, eu não interrompi, eu não precisei interromper as minhas atividades pessoais. Ai, que legal. Para me dedicar só conseguiu fazer exercício. Eu treinei até 2 semanas antes do carnaval, porque isso me faz muito bem para minha cabeça. Mentalmente. Eu conversei isso com o presidente que eu não podia parar isso, entendeu? Acho que isso seria importante para todos, tá entendendo? Fez muito bem para minha cabeça. Terapia, entendeu? E ter o meu espaço, que é a minha vida pessoal dentro de casa, ter espaço para viver a minha casa, viver meu supermercado que eu detesto, mas sabe assim? Eu gosto. Tá entendendo? Pra sentar na rua, parar no churrasquinho, comer, sabe assim, ver a vida, entendeu? Ver a vida fora do barracão. Isso foi muito importante também, porque as pessoas pensavam assim, caramba, ele não dormiu, ele não saiu de dentro do barracão. Não.
deu para fazer isso tudo, deu para tocar o barracão maravilhosamente bem, com uma equipe, com uma administração incrível, isso é muito importante, E muito com mais do que dinheiro, projeto, né? com projeto. Principalmente. E a administração, uma administração competente, ela é importante para isso, porque ela te dá essa tranquilidade de você poder sair e não precisar voltar. Eu digo isso tipo assim, volta que tá... Não, você vai para sua casa e você volta no dia seguinte. E você fica tranquilo em casa, né? Você Você não fica tá com a cabeça no entendendo? barracão, Você trabalhando ainda mais em casa. Exatamente. E foi um carnaval que as coisas foram acontecendo muito rápido e tudo muito certo, sabe? Nada dava errado. Tudo se casava, Pô, assim. que bom, Tipo, cara. tudo se casava e eu lembro, eu tomo muito café. Eu preciso contar a história do café. Tem café aí, quer? Eu tomo muito café. Também E tomo. eu tenho o hábito de desenhar. É errado. O Roberto Zaniek, ele detestava isso que o pessoal fala, de café perto do figurino. Ah, Porque pra você tá derrubar, ali né? distraído, você derruba o café, derrama o café e tem que refazer. E eu assim, ó, com café assim, o desenho aqui, eu falava assim, eu conversava mesmo com o Laíla, falava pra ele, olha, Xará, se tiver ruim, esse café vai cair em cima do desenho, tá? Que ótimo. E graças a Deus nenhum café foi derramado. Aí, ela dá uma batidinha Aí, do aqui, ó. nada, Daqui, aqui, ó, ó. Felipe, dá uma batidinha. A mesa, ei, caiu. Você não queria que caísse? Teve a história de que ele aparecia no barracão, lembra disso, que isso viralizou na época, eram as pessoas do quarto andar que diziam, esse homem tá aparecendo aqui. Aí eu falava assim, olha, você apareça pra mim em sonho, tá? Mas já que... Pode psicografar alguma coisa, mas não apareça na minha frente. Entendeu? Com todo respeito, mas não faça isso comigo, que eu não tenho coração pra isso. E o enredo desse ano? O nosso Bembé, né? O nosso Bembé, ele é... O Bembé do mercado, eu posso dizer para vocês que ele é uma continuação, é como se fosse um agradecimento ao Laíla por esse título, porque é um enredo que eu tenho certeza que ele aprovaria logo Com de cara. toda certeza. Logo de Fala cara. um pouquinho do enredo para as pessoas. Então a escola, ela tem essa missão. Eu acho que a escola, principalmente a escola que é campeã, ela tem uma responsabilidade social, né, educacional, com a narrativa que ela propõe, principalmente quando essa narrativa dá certo. Então eu tive a chance de trazer esse autoral, eu queria dar continuidade ao que foi feito, não mudar o disco, entendeu? Então é um enredo que eu sei que o Laíla se apaixonaria. Então, uma história que acontece, uma celebração que acontece há 136 anos lá no Recôncavo Baiano, como é que as pessoas não conheciam a história do Bembé do Mercado, que é o maior candomblé de rua do planeta? Tá entendendo? O que mais me chamou a atenção nessa história foi a coragem de João de Obá, que foi o fundador do Bembé, que há 136 anos sai na rua um ano depois da abolição da escravatura, com o seu grupo, com os seus seguidores, para louvar orixá no meio da rua, para celebrar. Engraçado, tá? É muito interessante a gente falar do 13 de maio e celebração que não tem relação com a abolição assinada pela princesa, até porque eles entenderam por que eles saíram um ano depois, porque eles entenderam que não fariam nenhum tipo de política de reparação para esses ex-escravizados. Então a forma deles de protestar, a forma deles de se sentirem libertos era tocar candomblé, era louvar os seus orixás e mostrar a sua dança, a sua cultura em praça pública. Entende? Então é isso que o nosso enredo quer mostrar, esse ato de coragem de João de Obá, que mais uma vez é um enredo que combate a intolerância religiosa, tá? Porque é um candomblé a céu aberto. Eu tive essa experiência, eu tive lá 2 vezes, eu participei do Bembé junto com a equipe, e é uma energia que não adianta você assistir no YouTube, é muito bonito, mas você estando lá, é muito diferente. Essa celebração num espaço que tem evangélico, que tem católico, que tem isso, que tem budista, tem pessoas de todas as religiões, e as pessoas terem que se curvar e entender que aquilo ali é o momento do povo preto se manifestar e ocupar aquele espaço público, que é um ato de coragem seríssimo, que eu não sei se no Rio de Janeiro teriam coragem de fazer isso. Não dá. Às vezes saem uns vídeos na internet do povo cantando no meio do metrô. Tá entendendo? E isso já é revolucionário. Eu não sei se teriam coragem por conta da violência, que eu digo da violência religiosa, que hoje, infelizmente, permeia alguns bairros da nossa cidade. Então isso acontece. E qual é a missão da Beija-Flor dentro desse enredo, gente? A Beija-Flor, ela não é a salvadora da pátria, mas é uma história muito bonita que muitas pessoas não conheciam. Então, se a escola de samba ela tem a voz, ela tem o poder de levar isso para o Brasil e para o mundo,
Então vamos levar isso Ela para o tem que Brasil e para o entregar mundo, isso tem aí. que entregar isso para as pessoas. E o interessante disso, quando eu falo de intolerância religiosa, haviam relatos de que no Bembé do ano passado, retrasado, um grupo de evangélicos estavam fazendo barulho durante a época do Bembé para atrapalhar, para inibir as apresentações, as manifestações no meio da rua. Então estavam jogando panfletos em cima das oferendas para orixá, estavam dando tiro, arrumando briga ali no entorno do Bembé, tudo isso para jogar na conta do pessoal do Bembé, como se fossem arruaceiros, etc, etc. E quando a gente chega lá, com a Beija-Flor, todo mundo de camisa, aquela coisa, acho que, não estou dizendo que a Beija-Flor tenha resolvido o problema, não é isso. É um problema que eu acho que não vai acabar tão cedo, mas amenizou, porque eles entenderam que não é só o Bembé, é Santo Amaro como um todo. É toda uma população que precisa ser vista, precisa ser reconhecida pela beleza, pelo axé, pela história, entendeu? Pela história de coragem e de resistência, entende? Então esse é um enredo que João de Obá, nesse ato de coragem, cantando candomblé, dançando, cantando, ele vai agradecer às águas, entendeu? A finalidade é agradecer ao Oxum e a Iemanjá pelo presente, que é poder, pelo menos, manifestar a sua história, a sua cultura e seu amor ao orixá. Por quê? Quando eles saem na rua, em 1889, quando eles saem pelas ruas de Santo Amaro, ainda assim eles foram brecados por alguns fazendeiros e tal, porque as terras tinham dono. Então ele, opa, se as terras têm dono, o mar não tem. Então vamos para o mar. Então por isso que o Bembé faz esse circuito de manifestação pelas ruas, toca o candomblé no mercado e do mercado ele segue até o mar para entregar o presente para Oxum e para Iemanjá como forma de agradecimento por essa libertação. Não a libertação da princesa. Caralho. É isso que a gente quer arrepiante, mostrar. mano. Bacana. E com certeza o Laíla iria Sabe? aprovar. Isso aí é de fato. Não, e com a comunidade que a Beija tem, já Não, imagina. eu já, acho ele falou a gente estava comentando, né, de resgatar o orgulho. Isso aí já é a cereja do bolo deles. E a gente faz uma coligação muito interessante, porque quando eu vi o Bembé na rua, quando eu vejo essas pessoas na rua, saindo dos seus terreiros, que são 65 terreiros que formam o Bembé, entendeu? Então são terreiros de Santo Amaro, dos arredores e de Salvador, que se juntam para promover essa celebração no mês de maio. Eu vejo com a Beija-Flor, que sai de dentro da sua quadra e toma as ruas da Mirandela para mostrar o seu samba, para mostrar a sua ancestralidade e para cantar as suas raízes, sabe? E mostrar que o samba reina em Nilópolis, sabe? E a Beija-Flor de Nilópolis é a escola de samba de Nilópolis, então ela marca o território dela, assim como o povo do Bembé marca seu território nas ruas de Santo Amaro. Então tem essa ligação. E o agradecimento da Beija-Flor é onde? Em Santo Amaro, o Bembé vai até o mar e a Beija-Flor ela vai para Marquês de Sapucaí, como forma de agradecimento a tudo que vem acontecendo dentro da escola. Então, meu povo, esperem a Beija-Flor de Nilópolis na segunda-feira de carnaval. Que vai brigar. E posso dizer para vocês que a escola tá muito bonita. Tá muito bonito e esse enredo ele ganhou esse contorno graças a Ana Rita Machado, que é uma pesquisadora, uma historiadora incrível lá de Santo Amaro. Ela foi graças à dissertação dela que ela fez que a gente chegou à conclusão de que o Bembé era uma história incrível, entende? Foi através da dissertação da Ana Rita, foi através do trabalho visual do artista Roque Boa Morte, que eu já tinha visto, né? Eu não sabia exatamente o que era, mas o trabalho dele retratava o Bembé e eu não sabia que aquilo era o Bembé. Então foi graças ao trabalho dele, por conta de um amigo meu chamado Sandro Carvalho, que me apresenta o trabalho dele e fala para mim sobre o Bembé, e eu comecei a me interessar por essa história e guardei na gaveta. Entendeu? É isso. Cara, arrepiado com esse enredo. E não posso deixar de agradecer ao Pai Pote, que é o líder. Não, sempre. Aqui pelas é o bênçãos espaço. recebidas, porque não foi um enredo que a gente decidiu, não. Eles decidiram, tá? Porque a Beija-Flor chegou com um desejo, mas foi preciso ter a aprovação dos 65 terreiros. Então, num dia, numa chamada de vídeo com o Pai Pote, quando a gente fala do interesse em falar do Bembé, ele fala, eu preciso consultar os outros detentores, as outras lideranças do Bembé. E no dia seguinte ele conseguiu reunir 35 dos 65, 9 horas da manhã.
Então a gente tem até o print da tela lotada de gente, Que legal. tá entendendo? Conversando, falando sobre o Bembe. E a coisa aconteceu. Então ele disse, ele falou assim, tipo, o Bembe escolheu vocês. Caraca. Entendeu? Então isso é muito importante Eu pra gosto gente. muito desse brilho no olho. É, né? Quando os carnavalescos sentam aí e começam É a importante descrever demais. seus enredos, faz assim. parte. É importante Meu, demais. contamina muito. Gente, isso é tão Brasil. Isso é Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. A gente trazer o Brasil pro Brasil. Porque é Perfeito. uma história que acontece há 136 anos lá no Recôncavo Baiano e muitas pessoas não conhecem. Entendeu? De cada 10 pessoas, somente 3 conhecem o Bembe. Agora vai aumentar esse número aí. com Agora, toda certeza, ano que vem, né? Santo Amaro vai estar cheia. Vai, Tipo vai. Parintins, né? Assim seja, essa é a missão. É isso, cheio. é É trazer verdade. visibilidade. O Bembe já tem uma visibilidade, mas ele precisa ser reconhecido ainda mais pelo povo brasileiro e pelo mundo. Não, essa região interior do Brasil ainda precisa ser muito. Exato. E a escola de samba tem essa missão, né? Sim. Agora, vamos lá. Indo pra reta final, você ganha. Vamos ver se você vai ganhar o boné, né? Ele falou a palavra-chave? Falou. Qual era a palavra-chave? 3 vezes ele falou. Falou? Né? Falou. Qual era a Não palavra-chave? posso revelar, senão o próximo convidado Verdade. vem. Não, eu vou falar. Ai, meu Deus. A palavra-chave era mesa. Ele falou mesa. É, né? por isso que ela tá falando. Beleza. Viu? Você pode escolher o boné aí da Orbit. Ah, eu quero. O esse. preto Isso tá aqui. fazendo sucesso, nosso bonezinho. Isso aí, Esse é o o xodó, meu né? anda sozinho já. Agradecer aí o Thiagão da Orbit, obrigado aí pela parceria de sempre. Vocês que querem conhecer um pouco os produtos da Orbit, entra no Instagram, entra no site. Você que é vascaíno, tem muita coisa do Vasco, União da Ilha, Bangu, enfim, várias escolas. E faz a pergunta mais difícil do programa pra ele. Quem você quer ver sentado aí no seu lugar? De colega, de professor. Quem você quiser. Quem você quer Do ouvir a carnaval. conversa do carnaval. Eu queria, sabe, ser uma pessoa que não tá atuando aqui no Rio, mas traga um Alexandre Lousada. Pô. Já tentamos, já. Ah, Tentamos. Mas agora com o teu pedido aí, vai ficar já gravado. fechamos já. Sempre é especial, né? Vai ficar quando- gra- Eu queria ficou muito. gravado. Traga. Aprende uma coisa. Falou aqui no ar. Isso, aí a gente Traga, porque recorta e manda. eu fui lá quando você me pergunta, eu fui rapidinho aqui na minha história, então tem o Alexandre ali como o início de tudo, né? É. Então, há 25 anos atrás, não diretamente com ele, mas no carnaval dele. Legal. Então isso, seria né? muito bom. Legal. Então, bom, eu, Marquinhos, quero te agradecer aqui em nome Obrigado, da galera. Marquinhos. A galera vai Eu agradecer agradeço. também, mas muito sucesso pra você. Obrigado. É muito bom ver, cara, você alcançar o teu voo ser longo, grandioso, porque a gente sabe que você é gente da gente. E eu falo isso porque a gente vê, a gente passa no Estácio, tá ele sentado na barraquinha dele, comendo o churrasquinho dele. Amo. Ele, mestre Eu Cissa, já tá? vi isso já também. Mestre Cissa e ele ali. Eu sou né? muito bairrista, Aqui, cara. ó, junto igual o mestre Cissa, mesmo bairro. Eu sou Então- muito bairrista então mesmo. Isso é muito legal, cara, porque a essência a gente não se perde. Continue sendo esse garoto. É um garoto. Dá pra ver no seu olhar que você, apesar da idade, é um garoto. Ama fazer o que você tá fazendo aqui, ama fazer o que você faz e continue isso, porque o brilho no olhar, já dizia o Marcelão na Viradora, o brilho no olhar continua, e teu brilho no olhar, cara, como ela falou, você fala e consegue conectar a gente de um Ô, jeito, gente. isso é muito bom, então sucesso Obrigado. pra sempre Obrigado. aí, que você fique daqui a 20 anos, alguém que chegue na Beija-Flor fala, caraca, subi no palco e vi o João Vitor lá. Da mesma forma que você enxergou os outros baluartes Que lá. assim seja, meu Aí. amigo. Muito obrigado, gente. Eu tenho mais até pra falar, cara. Hoje de manhã, quando a Carila pegou lá em casa, falou, nossa, eu tenho que levar isso aqui porque é do João e tal, não sei o que. Eu lembrei de uma coisa que minha mãe falava muito assim, né? Ainda mais a pessoa que é de bem, que tá na luta. Minha mãe sempre fala assim, o que é teu... Né, as tuas coisas que são pra ser tuas, tá tudo guardado. As tuas coisas estão guardadas. Tu é um cara de um axé, tua história que tu contou aqui. É o que eu adoro contar aqui no Samba Pode, porque as pessoas que vivem do carnaval, as pessoas que têm curiosidade sobre o carnaval e não têm conhecimento, né, de tanta história bonita que tem de dentro do carnaval, que não é só aquela propaganda ruim que fazem, né? Né? Tem aquele povo que vende o errado do carnaval, né? E tal. Tem tanta coisa legal do carnaval e que não é só aquela semaninha ali que acontece, né? Aquele resultado mágico que estala o dedo. E aí vem um cara que nem você, conta essa tua história linda, assim, inspiradora, como a Carila falou assim. E aí pra mim fez todo sentido
essa coisa toda que tá Poxa. guardadinha aqui, esse presentinho que a Carila trouxe. Eu amei. Por não sei que motivo foi parar na mão dela pra hoje estar Olha, aqui, né? Carila, muito obrigado. Muito Acho que obrigado por esse resume- resgate, hein? Resume muito o obrigado. que é você, cara. Tuas coisas estão tudo guardadinho. Vai dar tudo certo sempre, cara. Axé. Sempre que alguém chegar e falar, ó, mano, tu tem que chegar no Beija-Flor e fazer o carnaval do Laíla, tu vai vencer, mano. E É isso sempre aí. com muito respeito, né? Eu acho que as pessoas às vezes confundem afeto, calma, Sim. tranquilidade com escuta, com menos capacidade. Porque você não berra, você vale menos. Porque você não bate na mesa, não vira à noite trabalhando, Não. o seu trabalho vale menos. É justamente o contrário. Né? É justamente o contrário. A beleza é da construção. E aí o carnaval do Laíla, né? Da emoção. O afeto constrói. Constrói. A escuta constrói. Né? A fala mansa é sabedoria. Carila, né? só pra você falando nisso, eu deixei de ser contratado por uma escola no carnaval de 2022, porque depois eu falei, poxa, será que o presidente não gostou de mim? Até então eu achei que, assim, ele foi muito honesto, que ele fala assim, eu tô conversando com você e vou conversar com mais 2. Aí depois, agora, na Beija-Flor, vim saber que ele falou, que ele não me contratou, falou, não, ele é muito calmo, o carnavalesco é louco, é maluco. Esse garoto, ele é muito calmo, ele é muito centrado. Não dá não, o carnavalesco é maluco, grita, surta, anda de um lado pro outro. É porque tem esse arquétipo, Ele né? falou isso. Dessa imagem. Falou isso, dessa eu comecei pessoa, a rir, eu falei, gente, que doideira. né? Então, gente, vamos lembrar vocês, vocês não seguem o canal aqui, não estão inscritos, se inscrever no canal, entrar no Instagram da gente, seguir no Instagram, estamos aqui no Estúdio Rastro. Isso aí, É. seguimos Somos uma produção firme. Batuque Digital. Batuque Digital TV, Dani Di, nossa voz do além, como sempre, deixando a gente bem bonitão aqui. E mais uma vez, cara, obrigado, sucesso, Obrigado, manda um eu abraço que a todo mundo lá da agradeço, Beija-Flor. gente, obrigado. Ao Bruno, que é o assessor que tá sempre Querido. ajudando a gente. Obrigado, Isso Cleiton, aí. obrigado, Carila, Um beijo Marquinhos, em todo mundo toda a lá. equipe. Obrigado de coração. E é Foi isso, né? Samba Samba pode, pode. gente? Samba pode. Samba pode, Samba coração pode, quente isso aí, hoje. Batuque Digital.